ao vivo, vamos descobrir? Agora. Alguém? Olha, estamos ao vivo. Acabei de receber esse Ê, feedback de que estamos ao vivo. Gosto muito dessa opção. Oh, bom dia para quem é de bom dia. Oh, boa noite para quem é de boa noite. Gente, sejam muito bem-vindas, bem-vindas e bem-vindes. Esse é o nosso O de Casa. Quem já tá por aqui, me diz se o áudio tá bom, se não tá, se vocês estão ouvindo a gente. Dá um oi, um olá. Temos movimentação no chat. Temos movimentação no chat. olha Gosto aí. muito. Para quem não sabe, esse é o nosso O de Casa. O de Casa é um programa que tá voltando agora, depois de um breve recesso. A gente passou por muita coisa, pessoas acompanharam essas muitas coisas, vocês não vão entrar muito nesse. Olha, temos gente aqui, temos gente aqui. Eu queria muito agradecer a todo mundo que está colando hoje. Eu tenho uma convidada nessa tarde de quinta-feira muito especial. Já vou apresentar ela para todos vocês ficarem muito felizes. Para quem está chegando agora, esse aqui é o nosso espaço de troca, de aprendizagem, de construção. É um espaço para a gente aprender junto. E vamos descobrir um pouquinho. Não sei mexer na Twitch, gente, isso é uma verdade. Então, geralmente, a gente vai passar alguma vergonha, alguma coisa não vai dar certo. Daqui a pouco eu vou descobrir que eu não tô no ar. Pode ser? Pode ser. Tudo isso pode acontecer, só basta acreditar. Pra quem não tá me vendo, eu sou uma mulher branca, eu tô usando óculos de grau com armação arredondada preta, eu tenho olhos verdes, eu tenho um cabelo vermelho cacheado, eu tô usando um headset preto e uma blusa de manga comprida branca. Eu me chamo Anantá. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com a nossa maravilhosa, sarcástica heroína. Vitória Letícia, vem, pode entrar em casa, a casa é sua. Como é que você tá, minha querida? Oi, meu povo, como estamos? Eu agora que estou na companhia de vocês, estou ótima, não é mesmo? A cura para o meu estado deprimido de hoje vai ser esse momento com vocês. É verdade, meu povo, é verdade. É difícil ser brasileiro, viu? As pequenas. Difícil todos os as- dias, né? Isso, então as pequenas vitórias, os pequenos momentos se tornam imensos. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando desse momento com todos vocês. Gente, para quem ainda não conhece a nossa querida sarcástica heroína, também conhecida como Vitória Letícia para os íntimos, ela é psicóloga clínica de visão analítica junguiana, podcaster no Tamborcast e no Maratona de Sofá. Estudiosa de narrativas, quadrinhos, mitos, contos de fadas e seus ímpetos psíquicos. Impactos, olha eu falando errado. E seus Olha aí, impactos que ato psíquicos. falha, esses ímpetos O psíquicos ficou ímpeto. bom também. Eu gosto, mas aí a gente já tá fazendo alteração na bio da colega, não é o melhor caminho. Leti, Vicky, deixei de falar algo que você gostaria de contar para as pessoas? Não, pessoas, eu sou de Libra. Brincadeira. Aquela, sou libriana. Aquela Adotei um coisa, né? gato. Adotei um gato. Não, não, nesse sentido, assim, mais técnico da minha existência, eu sou isso aí, cheia de nuances, mas tá seguro, tá feliz, foi bem. Foi um lápis bem definido hoje. Olha, Olha tô me aí. esforçando, tô aprendendo, gente. Geralmente eu erro o nome das pessoas, eu erro o currículo, enfim, eu erro, mas tá tudo certo. Ao vivo é isso. Essa coisa de Faustão, quem sabe faz ao vivo, eu não gosto muito, não. Eu acho que a gente erra ao vivo de boa, tranquilão. Tranquila, assim, sem medo de ser feliz. Pra quem tá chegando, hoje nós combinamos, nós acordamos que vamos bater um papo sobre a jornada da heroína. E quando eu falei lá nas nossas redes dizendo, olha, a gente vai ter um de casa especial sobre a jornada da heroína, veio muita gente falar comigo, querendo entender um pouquinho mais sobre a jornada da heroína, porque muita gente conhece a jornada do herói, mas muita gente não conhece a jornada da heroína. E aí, pra começar essa nossa tarde gostosa de quinta-feira, Vicky, conta um pouquinho pra gente como é que surge essa história da jornada da heroína. Eu acho que pode ser um caminho bacana pra gente começar hoje. Sim, mas antes, para quem não está me vendo, né, deixa eu fazer Ai, minha desculpa, autodescrição. verdade. Faça sua Eu descrição. sou uma mulher branca, meu cabelo é rosa, curto, certo? Eu estou aqui falando com vocês de um microfone preto com luzes vermelhas. Estou usando uma blusa preta com uma figura de uma mulher com asas douradas. Vamos lá, né? Então, a jornada da heroína surge com aquela boa coisa de sempre, né? Homem nunca faz nada que lhe preste. Então, a mulher disse: tá errado, amigo, bora lá. Então, memes à parte, né? Quem vai postular a jornada da heroína é a psicoterapeuta junguiana Maureen Murdock.
a Maureen, ela frequentava o mesmo núcleo que o Joseph Campbell, que é o responsável pela jornada do herói. O Joseph Campbell, que é mitólogo, né, que buscava compreender muito mais as semelhanças entre as mitologias ao redor do mundo do que as diferenças, já que quase sempre as pessoas buscam estudar as diferenças entre as mitologias. E aí, um belo dia, ela encontra com ele no espaço que eles frequentavam e ela diz aí, Campbell, chega aí, não é por nada não, mas já querendo causar, por que que se fala da jornada do herói, mas não tem jornada da heroína? Onde estão as mulheres na jornada do herói? E aí Campbell solta uma frase que eu adoro fazer a tradução. Por quê? Porque a minha tradução é muito pior do que o que ele diz, né? Ele vira e diz para ela basicamente assim: você não vê? A mulher já está lá. A mulher é onde o herói quer chegar. É para onde o herói vai. Aí Morin diz assim: viu, mas não comprei essa ideia, não, amado. Não gostei. Machista, não curti. E ele era mentor dela, né? Ela também estudava o processo da jornada do herói. Ela disse assim: comprei essa ideia, não. Claro que se a gente for tentar fazer uma simbolização da fala dele dentro da obra famosa dele, que é O Herói de Mil Faces, a gente vai encontrar o que, que ele está querendo dizer com isso. Mas como eu não gosto disso, eu vou ficar com a Maureen Murdock e vou dizer, dane-se essa merda, Não não é me mesmo? serve. Não me serve. E ela vai começar a perceber isso, principalmente pela prática enquanto psicoterapeuta. Ela começa a perceber dentro do setting terapêutico, dentro desse processo com mulheres, que as mulheres vivem um processo diferente do que se vive o homem. Apesar que eu acho importante pontuar, em nenhum momento, apesar da gente ter essa fala assim, horrenda do Campbell, mas que gera uma coisa bonita, porque da inquietude da Maureen e da fala dele nasce a jornada da heroína, o Campbell em nenhum momento ele diz que a jornada do herói é a jornada do homem. Sim. Do homem no masculino. Ele vai falar o homem no sentido de ser humano da existência. Então, dentro de uma visão junguiana, né, por exemplo, já que os dois bebem de Jung, tanto o Campbell quanto a Maureen Murdock, são processos de tomada de consciência do seu psiquismo. Então, não é a jornada do herói, no sentido do homem, como também não é a jornada da heroína, no sentido da mulher. Apesar que, hoje, muitas mais vezes, a gente vai falar sobre esse processo mulher, do feminino, que quase sempre vai remetendo nessa vertente, mas a gente não precisa levar assim, né? Então, ela vai começar a perceber, dentro do processo de trabalho dela com essas mulheres, que as mulheres passam por aquilo que Jung vai chamar de processo de individuação, ou seja, de tornar-se aquilo que eu nasci para ser, me individuar do outro, da minha família, da sociedade, dos grupos em que eu pertenço, que não é individualidade, a individualidade também está nesse processo, diferente do que faz dentro da jornada do herói, certo? Lembrando que essas duas jornadas são jornadas cíclicas, significa que quase a todo momento a gente está vivendo processos que envolvem essas perspectivas de tomada de consciência. Então, as duas jornadas são tomadas de consciência, mas cada um parte de pontos muito semelhantes, porém diferentes. Um dos aspectos mais importantes é que, por exemplo, o Campbell ele vai usar de mitologias para descrever a jornada. Então, ele vai falar o tempo todo sobre mitos, e a Maureen já dá uma outra vertente, né, trazendo as questões do trabalho dela, ela ainda vai falar de mitologia, mas ela não é tão enfática como ele, que inclusive chega a ser chato, porque às vezes eu fico, gente, disso que é mesmo? Volte 32 casas para ver o que foi, porque a escrita do Campbell não é as melhores, então fica aí a dica para você, se você quer ler, não vá direto no Herói de Mil Faces, que não vai dar certo. É melhor você ir para um... Não é tão palatável. Não, é melhor para você ir para um Mito e Transformação, por exemplo, que ele vai explicar o que ele vai falar ainda no Herói de Mil Faces, sabe? Ele vai te dar os termos, ele vai explicar algumas coisas que ele pensa. Não vá direto, não, que não... Digo pra vocês, meus amigos, não dá bom, não. Você dá tchutchu na cabeça. Então, nasce daí. Já que a gente tá falando do início, um pouquinho antes da gente começar, a gente estava conversando sobre o que a Murdock fala no prefácio, e eu queria trazer uma livre tradução desse início dela, porque eu acho que a utopia ela é necessária, tá? Não vou desprestigiar a utopia, eu acho que, como diz Galeano, e recentemente eu descobri que não foi Galeano que disse, a utopia é o que faz a gente caminhar. E ok, vamos continuar caminhando. Mas a Murdock, ela fala que quando ela escreveu A Jornada da Heroína há quase 20 anos, isso
foi na edição de 20. Não, depois saiu na edição de 30 também, comemorativa. Há quase 20 anos, em 1990, eu pensei que o futuro eliminaria certos desafios com os quais as mulheres estavam lidando ao longo da estrada das provações. Em sua jornada de individuação e equilíbrio, as mulheres foram vítimas do que eu chamei na época do mito da inferioridade feminina, ou o mito do pensamento deficitário. Eu mal imaginava que ainda estaríamos enfrentando esse estereótipo de gênero 2 décadas depois. Mal ela sabia que 3 estaria igual. Ainda estamos batendo cabeças contra o teto de vidro. Vivemos em uma sociedade androcêntrica que continua a ver o mundo de uma perspectiva masculina. Eu fiz a piada com a utopia no início porque é importante a gente pensar de onde ela parte, né? Ela parte de um lugar que ela acredita que isso seria ultrapassado em um dado momento. Você não passaria mais... nós, mulheres, não passaríamos pelas mesmas coisas. Infelizmente, estamos passando por muitas dessas coisas, algumas delas de uma perspectiva talvez um pouco pior, inclusive. Gente, não tô aqui para deprimir vocês, tá? Não é esse o objetivo do nosso rolê hoje. Podem ficar bem de boa, assim, tá suave. Mas, já que a gente falou um pouco de onde ela parte, eu queria conversar com você de onde parte, de onde começa a nossa história, a nossa jornada. A jornada da heroína. E aí, pensando um pouquinho nessa trajetória, qual o primeiro ponto da jornada da heroína? Que ainda não é tão diferente da jornada do herói. Sim, sim. Tem muitas coisas semelhantes com a jornada do herói, até porque ela estuda a jornada do herói, ela vai perceber que alguns processos realmente eles vão precisar acontecer, né? Então, a primeira parte, o primeiro passo que ela vai colocar vai se chamar separação do feminino. E aí, o que eu acho desse separação do feminino? Eu acho que ele precisa ser contextualizado, porque ele é um processo cultural. Ela vai explicar várias vezes que, desde pequena, as mulheres são ensinadas a reprimir suas questões, né? São inferiorizadas de alguma forma, no contexto familiar, no contexto cultural. Então, é o tempo todo. Coisas que você talvez achem simples, mas que no processo de introjeção vão criando muitas questões psíquicas e muitos movimentos. Então, é muito simples. Por exemplo, sentar de perna aberta, fecha as pernas. Sente que nem mocinha. Não responda. Não opine. Né? Nós somos ensinadas desde muito cedo, e na história da humanidade existe isso, que o feminino ele é odiado. Ele é demonizado, E isso passa a acontecer a partir do momento que culturas que são de perspectiva patriarcal começam a adentrar as culturas que tinham origem matriarcal, ou seja, onde as mulheres e os homens, as mulheres iam para a guerra, as mulheres cultivavam a terra, né, onde deusas eram adoradas e não deuses, né? Então, vejam que assim tem o processo religioso, vai entrar o processo, né, de judaico-cristão, de catequizar. Então, tudo isso, então, vão pensando que além do individual, no coletivo, o feminino, ele é algo assustador. Ele é algo demonizado. Não é à toa que nós tivemos a caça às bruxas. E quem eram as bruxas? Senão as mulheres que tinham o poder, né, de manipular elementos. Mulheres que tinham poder sobre o seu próprio corpo, sobre a sua sexualidade. Então, o que a sociedade ela faz? Ela exalta características que são de cunho masculino, que são de cunho do homem. Né? Então, seja forte, né? Vá para a guerra, batalhe. Então, você tem que sempre estar pronta para... Você tem que vestir sua armadura da Mulher Maravilha e vá. Se você cair, levante 100 vezes. E em nenhum momento seja frágil, em nenhum momento seja vulnerável, em nenhum momento seja mulherzinha. Você não pode ser mulherzinha, você tem que ser o tempo todo. Ou seja, tudo que assim, se a gente for contextualizar, por exemplo, na visão junguiana, né? A ânima e o ânimos, a parte masculina e a parte feminina que constitui todos os seres humanos. Então, tudo que é muito racional, né? Porque o mundo ele funciona na lógica patriarcal, não apenas porque ele é regido por homens, mas sim pela lógica que ele é regido. Então, ele é lógico, ele é 880, ele é preto e branco, então não tem nuances. Veja que é uma linha reta. Por isso que a Maureen vai ficar incomodada, porque se você for ler a jornada do herói, você vai perceber que ela não faz nuances. O Campbell descreve ela de uma forma bem
quem vai fazer ela se ampliar é quem lê ou quem acaba fantasiando, né? Mas ele em si, você vai vendo que ela vai ocorrendo de uma forma mais linear. Quando você pega a história de um herói da mitologia grega, você vai ver como a história acontece. Não tem subterfúgio, não tem muito dilema. Você fica sempre aquela coisinha certa, né? Então, a desvalorização desse feminino e desse ser mulher já começa desde a infância. E não existe sujeito sem contexto, logo estamos inseridos em um contexto em que a lógica é patriarcal. Então, a sociedade constrói essa rejeição do feminino. Então, essa conexão com a sua parte mais intuitiva, com a sua parte mais feminina, que independe de gênero, certo? Nesse processo de você se conectar com emoções, com essa parte bruxa, né? Querendo ou não, isso fica afastado. Então, se perde ancestralidade, se perde um cultivo, se perde, por exemplo, um entendimento de processo menstrual, porque desde cedo nós somos ensinadas a odiar o processo de menstruar. Não é que é bom, não, viu, gente? Não é bom. Realmente causa desconfortos. Mas se tivéssemos um processo de educação diferente em relação a isso, conseguiríamos perceber o nosso corpo de uma outra forma. E isso vai reverberando no. Não é à toa que no último ano, né, de 2020 para cá, o best-seller mais vendido no quesito autoajuda, eu não suporto que ele tá lá em autoajuda, eu fico com um ranço, Mulheres que Correm com os Lobos, que a Clarissa Píncola também é de vertente analítica e junguiana. E o que é aquele livro se não? Você pode comprar ele se você quiser, ele é mais fácil para você ler. Ele é a jornada da heroína. Ela descreve a jornada da heroína. Vocês acham que isso é à toa? Inclusive, num processo, quando a gente começou a entrar no processo de pandemia, se intensificou a compra desse livro. Ou seja, porque passamos por esse processo de interiorização forçado nos últimos anos, literalmente anos. Cada vez que eu falo isso, uma parte minha morre. Então, vejam que tem vários contextos. Acho que essas primeiras fases, né, da jornada da heroína, ela é muito essa necessidade de a gente contextualizar a nossa cultura, o nosso processo com as mulheres, com o feminino. Então, essa desvalorização. Tem uma coisa que eu acho importante da gente pontuar. Não sei se tá passando carro de som aqui, não sei se tá vazando pra vocês. Gente, não liga, a da Bahia é assim mesmo. Oh, Carro do ovo daqui a pouco. o carro do ovo passa de manhã. Mas tem uma coisa que eu acho importante da gente pensar, é que a jornada da heroína, ela é um processo muito mais interno do que externo. Quando a gente vai falar da jornada do herói, a gente está falando de uma jornada grandiosa, de uma jornada de salvar o mundo, de salvar... E é uma jornada que ela independe de você. Ela precisa de você para acontecer, mas ela é muito maior do que você. E aí a gente veio para um outro processo, que é um processo... É para dentro, ele não é para fora. E aí, nesse processo mais para dentro do que para fora, eu queria que você falasse um pouquinho da identificação do masculino, que ainda tá numa coisa mais geral, mas eu acho que é legal a gente pensar um pouquinho nele. Ele não tá tão pra dentro ainda não, mas... Ele tá fora pra ele tá fora, dentro, né? É. Exatamente, né? Então, a segunda parte que ela vai falar é a identificação com o masculino, ou seja, absorção e reprodução de comportamentos masculinos. E é interessante pensar como isso é ancestral. Pense comigo, se a sua mãe foi ensinada assim pela sua avó, que foi ensinada pela bisavó e que vai chegando em você, né? Eu sempre falo com os meus pacientes, às vezes você é a pessoa que vai quebrar o ciclo da ancestralidade de coisas que não devem mais ser reproduzidas, porque você teve a oportunidade de passar por um processo de autoconhecimento que essas outras pessoas não passaram, por exemplo, né? Então, é a gente absorver esses conteúdos que são inerentes, vamos colocar assim, do masculino, como se fossem nossos. E a gente não levar em consideração, por exemplo, que nós temos alterações hormonais, que os homens não têm. Então, que existe a questão da... A TPM existe, meu povo. A TPM, ela é real. Ela, inclusive, ela está no manual de diagnósticos, né? Ela entrou depois lá como nesse processo de transtornos mentais, mas não é um transtorno, é uma alteração realmente que acontece. Então, a gente não leva em consideração que, veja, não é dizer que eu sou menos ou que eu sou frágil, no sentido de eu não consigo fazer as mesmas coisas que o homem. Eu não preciso fazer as mesmas coisas que o homem. A gente vai chegar lá. A gente vai perceber que a gente pode ter as mesmas coisas, mas sendo mulheres e fazendo do nosso jeito. A gente não precisa reproduzir esses conteúdos e absorver esses conteúdos masculinos, né? Então, é no sentido de... Eu não lembro, eu lembro que eu li um livro
Eu não lembro se era um livro assim teórico, não vou lembrar quem era, mas acho que era um livro mais de literatura mesmo. E aí a autora ela colocava assim que as mulheres literalmente tiveram que vestir as calças e irem para o mundo. Não é nenhum problema vocês vestirem calças, eu fico muito mais confortável com calças. Mas ela faz essa metáfora no tipo que você tem que, de alguma forma, masculinizar o seu pensamento e a sua existência para você conseguir ir para o mundo, para você conseguir Sim, enfrentar algumas coisas. Né? Então, eu brinco assim no meio com as amigas que estudam Deus, as mitologias e tal, etc. Eu falei, a gente pega a Atena pela mão e vai. As outras lá que se dane. A gente não tem nada a ver, a gente quer ir com ela. A gente quer ir pra guerra, pegar o escudo, dar, entendeu? E é ótimo, porque isso é bom. Em algum nível, você também precisa disso para estar no mundo. Eu preciso disso para vender o meu trabalho, eu preciso disso para enfrentar machismo, eu preciso disso para, né, reivindicar o meu lugar em alguns momentos, mas eu não preciso fazer isso de um funcionamento masculino. Eu posso fazer isso desse meu lugar. Mas até esse momento, né, nessa jornada, desse processo aí, o sujeito, a mulher, esse feminino, ela está absorvendo e reproduzindo esses comportamentos que são de conteúdos masculinos. E também tem essa questão do pensamento, é muito lógico, né, é muito racional, não quer dar vazão às emoções. Quem nunca ouviu, por exemplo, sei lá, uma amiga dizer assim: hoje eu estava no trabalho e me deu vontade de chorar, mas eu não chorei. Por quê? Porque se eu chorar, eu vou ser demitida. Mas se fosse um homem fazendo qualquer outra coisa escrota lá, ele com certeza ia continuar nesse lugar de trabalho. Não tem problema nenhum. Mas porque ela é mulher, ela não pode chorar. Ela é um ser humano, mas ela não pode chorar. Né? mas Isso, tem um pode falar. ponto, não vou descortar muito hoje não, mas enfim, mas tem um ponto desse ela não pode chorar, que é chorar intrinsecamente ligado ao fato dela ser uma mulher. Exatamente. Então, quando você tem um homem que chora, eu vou descontextualizar um pouco desse lugar da mulherzinha, mas a gente tem um homem mais sensível, a gente tem um homem que é mais acolhido. A mulher sempre tá fazendo jogo. Sim. Ela sempre tá querendo alguma coisa. Ela tá chorando como meio, sabe? E no meio corporativo, amiga, babado. Bem Pois é. babado. Então, todos esses aspectos que são de cunho do feminino vão continuarem a serem demonizados, né? Então, a maternidade, amamentar, todas essas coisas que são ligadas de alguma forma ao feminino vão acontecendo dessa forma. Mas o mais interessante que eu também queria fazer um recorte, porém, ele não é um recorte, ele é uma coisa que precisa ser feita, porque preciso fazer esse adendo. Essas jornadas estão descritas por duas pessoas que vivem realidades completamente diferentes da nossa, tá? Eles são autores gringos, né? Enfim, dessa parte norte-americana aí, dessas coisas aí que a gente, né, consome. E assim, o contexto de vivência deles é completamente diferente do nosso, mas existem coisas que, enquanto sociedade mundial, a gente acaba de alguma forma a gente acessa. E se a gente for pensar na Jungiana, nessa visão que a Maureen tem, que o que eu tenho também, e que é do Jung, existe um inconsciente coletivo, que é esse inconsciente que rege nós enquanto sociedade, essa coisa ancestral com a qual a gente carrega. A gente carrega coisa boa, mas a gente também carrega isso aqui que a gente está descrevendo, né? E além disso, veja que esse é o recorte da heteronormatividade. E Sim. não é heteronormatividade no sentido da sexualidade só. É do heteronormativo no sentido daquilo que a sociedade entrou em comum acordo de que é o comum. Né? Então, por exemplo, o homem que chora, ele é um homem que logo vai ser colocado nesse lugar feminino, né? Ai, que mulherzinha. Ou do gay, por exemplo. Então, sempre atrelando a essa perspectiva com um cunho pejorativo, Sim. sendo que ele é um ser humano e que se nós criarmos os homens para não reprimir as suas emoções, muitas coisas podem ser evitadas. E tudo parte de uma lógica extremamente binária. Que eu acho que Sim, é importante a exatamente. gente falar isso, sabe? Tudo parte de uma lógica muito binária. Então, não existem inter, é, intersecções nesse Sim, sentido. E aí eu acho que é importante a gente estar atenta a isso quando a gente vai fazer essas pontuações, para não entender que absolutamente tudo é reproduzível ou é ok. Porque nem tudo é ok. Dentro de qualquer teoria, inclusive. Mas não vou entrar nisso agora, não. Vou problematizar agora, não. não, Agora. sim, sim. Sim, inclusive recentemente a Maureen estava fazendo uma live e houve um questionamento
polêmico, eu adoro uma polêmica, adoro uma provocação. Eu fiz psicologia para isso, para provocar, porque é para provocação. Gosto. Que era como é que fica a lógica dessa jornada, ou dessas jornadas, né? Ela também, a pessoa acabou fazendo a pergunta também no sentido do Campbell, quando foge de uma lógica não binária. Né? Uhum. Quando não tá nessa lógica que a gente heteronormativa, o que é que acontece? Eu falei, agora veio a saia justa, eu quero ver o que ela vai Como ela vai sair responder. dessa? E aí ela saiu dessa de fininho, não entregou muito, mas também não deixou de falar, né? Ela falou que todas as teorias precisam ser revistas e atualizadas, seja elas quais forem. Aí eu por dentro, sim, mas por que que a senhora já não reviu, né? Já tem 30 30 anos. anos. Você podia fazer uns adendos, né? Umas coisas assim. Eu acho que ficaria interessante. E aí, qual é a minha perspectiva, né? Eu acho que ela deveria fazer eu acho que ela deveria trazer algumas visões, mas eu não sei se ela tem interesse. Mas as pessoas que estudam, por exemplo, então, eu acabo indo beber de outras fontes para fazer uma possível aproximação do que seria, né? Mas se a gente for pensar que tudo é uma questão de construção, logo a realidade que a gente tem também é uma ficção, e uma ficção que a gente tem pode se tornar uma realidade, independente disso, mas levando todos os contextos dos sujeitos e os recortes que eles trazem, por exemplo, na clínica, o sujeito ele tem que sentir que aquela coisa faz sentido para ele, que aquela coisa de alguma forma contempla ele. Então eu acho importante a gente falar que, por exemplo, quando fala herói ou heroína, eu não estou definindo um gênero, eu estou definindo essa disposição psíquica. Então qualquer um é capaz de fazer esse movimento, né? Então existem narrativas no mundo, filmes, séries, livros, enfim, etc., que você vai ter um personagem que é masculino, por exemplo, mas ele faz uma jornada da heroína. Porque ele também tem esse encontro com o feminino, que quase sempre é negado, claro, porque não pode, né? Por tudo que a gente já falou até aqui. Então, eu gostaria que esses autores. Esses não vão ver o quê? Já tá morto, né? Mas a Maureen tá viva, filha. A Maureen tá viva. Você tá viva, você volte aqui tuas casas. Mas nesse sentido de que as pessoas aperfeiçoem mesmo, né? Os pensamentos. Porque até o Jung teve que ter, os pós-jungianos aperfeiçoaram essa questão dessa força psíquica masculina e feminina. Porque no início Jung colocava que a ânima era a parte feminina no homem e o ânimos era a parte masculina na mulher. Ou seja, ficava extremamente polarizado, né? Aí depois vai ser revisto, vai ter outros autores que vão dizer, não era bem assim que funciona, não, Jung. Então, eu acho isso muito interessante porque, independente de onde você faça psicologia, você tem que fazer uma psicologia que cria essas intersecções, que vê os recortes de gênero, de raça, de todas as questões de existência, para que os sujeitos possam produzir as suas existências no mundo da melhor forma possível. E até porque a gente não compactua com nenhum tipo de violência ou reprodução de estereótipos ou coisas que reforcem, né, a violência contra a existência humana. Então, só queria pontuar que é isso aí, né? Vem de uma outra realidade, a nossa realidade é outra, então quem estuda, independente da área que estuda, tem que sempre estar fazendo trazendo para o real, trazendo para o aspecto que consegue identificar ali. Né? E pensando que tem uma coisa que eu adoro falar, esse negócio de sagrado feminino, que em algum momento a gente vai falar dele, porque a gente vai chegar nele, né? Uhum. Eu falo, é tão white people problem, né? Opa! Porque é tão uma vivência assim de sagrado feminino, uma coisa que custa que você fica tipo, você vai fazer socorro! o quê, filha? Você vai fazer o quê por mim? Você vai me tornar uma Kardashian pra eu pagar Não todas tá as no minhas horário contas de amanhã? dizer o que. Não tá no horário pra dizer o que você vai fazer por mim ainda. Então também é uma coisa que vai aparecer aqui, a gente vai falar dele, então eu já vou logo dizendo que ele é vendido nessa forma white people problem, tá? Então, Eu acho que é importante a gente lembrar, não seria um hoje de casa se eu não falasse isso, que a gente vive dentro de uma estrutura capitalista e que tudo vai ser mercantilizado. De preferência na pior forma possível. Então, gente, a verdade é que muita coisa caía roubada mesmo. Assim, eu não queria dizer não, mas eu disse, muita coisa roubada. Beijo, amo vocês. Já que eu estou falando de roubada, eu queria entrar nessa coisa que nós conhecemos de uma maneira tão intrínseca, que é a estrada das provações. Querida adoro, né? Vicky. O calvário. Isso! Que Pegue cruz a sua você... cruz. Isso, você quer carregar hoje?
Eu acho muito interessante que ela chama de estrada de provações ou caminho de provas, né? Que é onde a heroína vai enfrentar desafios e obstáculos para os seus objetivos, né? E assim, qual é o dia da minha vida que eu não enfrento obstáculos e objetivos, né? Então, assim, por isso que ela fala no prefácio do livro, né? Ela não, na verdade, quem fala é a Christine Downing, que faz um prefácio antes dela, ela, pelo que eu entendi, elas são amigas, ela fez meio que uma revisão dessa versão aí de 30 anos do livro. Gente, um adendo, para vocês terem noção, o livro tem 30, o livro fez 30 anos e nunca foi traduzido para o português. Sim. Por aí, vocês já pegam tudo que a gente falou hoje aqui, inclusive, e já pensa, tá? Porque também, apesar de todos os recortes e privilégios, né, Maureen ser branca, enfim, etc., ela ainda é uma mulher que tem a sua obra menos traduzida em relação à do Campbell, que todo mundo conhece, todo mundo sabe o que E é aconteceu. super popular. Super popular. Super, exatamente. E ela fala no prefácio que, inclusive, ela fica muito feliz porque, por exemplo, a obra já foi traduzida, se eu não me engano, também para o mandarim, uma coisa que ela não esperava. Beleza, mas eu fico aonde, Muri Murdock? Eu só queria te pedir aí alguém, por favor, Olha, então já posso ler em mandarim, me sentir contemplada, porque em se sentir português não contemplada. rolou. Então, né? Então, por aí É, você já fica, uma das né? coisas que eu tava falando com o Vicky antes da gente começar é que apesar de ter tido muito contato com a jornada do herói na academia, eu só tive contato com a jornada da heroína depois que eu saí da academia. Eu nunca vi, enquanto estava presente na academia, inclusive tem gente da academia que tá aqui que eu já vi no chat, que pode falar sobre isso também, e foi algo que simplesmente não existia. Só que não é um negócio novo. Sabe, eu entendo a gente ter um conceito novo demais e que a academia ainda não conseguiu assimilar, mas não, é falta de vontade. Com certeza. Com certeza. Porque se fosse eu tenho certeza que se fosse um homem já tinha rolado. Ah, com certeza. Porque, ou seja, é negado de novo que esse conhecimento, que é um conhecimento ancestral, que é um conhecimento necessário não apenas para as mulheres, mas para todos os sujeitos em suas formas de produção, ele é de novo retirado de espaços onde você pode discutir sobre ele, bora discutir sobre, não entendam. A Maureen, ela vai falar, inclusive, que a mulher, ela também faz a jornada do herói, ela precisa em algum momento fazer aquilo ali. Mas depois daquilo ali, ela vai ficar com aquela sensação de tipo, sim, meu irmão, e aí eu fiz Agora, isso aqui tudo e agora chega onde? Não cheguei onde fulaninho chegou, não. Queria chegar lá, e aí? E aí é que ela começa a perceber, né? Então, esse caminho de provas, ela vai colocar muito que é a busca por esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Por quê? Durante os primeiros capítulos, ela vai descrever principalmente as mulheres que vivem numa sociedade moderna, né? As mulheres que tiveram que sair de casa, as mulheres que trabalham, que têm jornadas duplas, triplas, quádruplas, infinitas jornadas. Né? Então, é essa mulher que vai para fora o tempo todo. E aí vai o quê? Aquela coisa que a gente falou, a identificação com o masculino, a reprodução daqueles conteúdos. Então, vai sempre o tempo todo sendo reforçado o quê? Que você acumule diplomas, que você acumule leituras. Isso é importante? Se você quiser, sim. Se você quiser, é importante. Se você não quiser, não tem problema. Choices, todo mundo pode fazer escolhas dentro das suas possibilidades. Mas vai ficar sendo reforçado o tempo todo, desde pequena, para essa mulher, que ela tem que reproduzir esses comportamentos masculinos, né? Então, é aquela coisa, é aquele momento que você tem uma epifania, né? A gente gosta de chamar de epifania, um insight, que é tipo, eu tô fazendo isso aqui por quê mesmo? Pra que eu quero isso aqui? Pra que eu quero essa profissão? Né? Pra que eu quero esse trabalho? O que me custou tudo isso que eu conquistei? Porque nesse processo, a mulher vai acumulando várias coisas, vão acontecendo, e é a sensação de que como se ela não estivesse vivendo exatamente. Ela tá cumprindo as metas, mas vivendo ela não tá presente no aqui e agora. Então, várias coisas vão sendo atropeladas. Então, não são apenas as relações amorosas, por exemplo, a gente está falando disso. Essas também. Mas a família, os amigos, o autocuidado, né? O processo de ter um momento para si, tudo isso vai ficando atropelado. Por quê? Porque ela está lá no mundo, ó. Atena, moderna, pegou o escudinho dela, vestiu a calça, botou a botina e foi, entendeu? Foi. Às vezes ela vai de salto 35, tá tudo bem também. Não recomendo, porque provavelmente no fim do dia você estará cansadíssima e sem coluna. Recomendo você ir de Havaiana mesmo. Fica bem. Bota um tênis, amiga. Uma pantufa. Pantufa é bom. Pantufa É bom, porque a gente já recomendo. tá de home office mesmo, eu já tô eternamente de pantufa.
Então é nesse processo, ela chega nesse caminho de provas, literalmente um caminho, né? Ela vai fazendo esse acúmulo de coisas, de obstáculos, de objetivos, mas é aí que tá, a gente tá chegando perto daquela carência de sentido. Tem acúmulo, mas não tem sentido. Adoro falar isso para minhas pacientes. Sim, acumulou, acumulou, acumulou. E qual é o sentido? Aí a pessoa fica, como assim? Tinha que ter sentido? Tinha que ter sentido. Façam terapia, muito bom para vocês. A gente já, no final da live a gente deixa o telefone de Vicky aqui pra vocês. E aí vocês veem se ela tem agenda. Você está falando de sentido e desse acúmulo de fazer muitas coisas. E frequentemente, quando a gente está numa estrutura patriarcal e a gente vê homens conquistando, homens chegando no topo, homens sendo empresários de sucesso, pesquisadores de sucesso, não se leva em consideração que para aquele homem chegar no topo, ele teve alguém cuidando dele no processo inteiro. E eu acho que isso é muito significativo, porque a partir do momento que socialmente, dentro de uma estrutura patriarcal principalmente, a mulher é quem cuida, quem é que cuida da mulher enquanto ela tá na busca, enquanto ela tá na jornada? Então, é difícil, gente. Ser mulher não recomendo. Brincadeira, tem suas coisas boas também. A gente tá Deixa eu chegar nessa parte, a gente promete que vai ter essa parte e a gente vai começar a trazer essa noção daqui a pouco, mas a gente tem que ter vai ter que ter peleja, né, gente? Não tem jeito, é a vida, infelizmente É uma faz parte. jornada, né? Se não tivesse peleja, não seria uma jornada. Exatamente. Mas eu acho que chega uma hora e que a gente foi tão condicionada a cuidar durante todo o processo que é como se fosse errado querer ser cuidada. Porque isso foi negado. Ou melhor, isso não é que isso foi negado. Isso nunca foi possível, nunca foi uma condição possível. Aonde é que a gente vê, inclusive estruturalmente na nossa sociedade, onde é que a gente vê a mulher sendo cuidada? A mulher é a mãe, a mulher nutre, a mulher é a esposa, a mulher... ela é... Inclusive a supermãe, que é uma outra coisa que a gente vai chegar, que ela tá o tempo inteiro fazendo, acumulando, e dentro dessa estrutura onde tudo ela dá conta. Ela tem que dar conta de tudo. Exatamente. E aí, quando ela já percebeu, ela já não dá conta há muito tempo, né? Mas ela tá, a gente tá nesse, ela não, porque ela somos nós, a gente tá nesse funcionamento, né? Por isso que a Moni vai dizer, tem uma coisa muito interessante do livro que a amiga dela fala, que uma coisa que ela sempre apreciou nessa obra é o fato de que a Maureen escreve I, né? Então, ela não é isentona. Eu gosto, porque quem é isentão? Isentão. Vou falar mesmo, isentão mesmo. Não queria falar de política, não queria falar das coisas isentão. Isentão. E Maureen Murdock é milituda. Chega assim, vou arrombar a porta de você. Prefiro. Então, assim, nesse sentido de que você vai fazendo, e você... Quem é que nutre você, se você não se nutre? Porque, veja, o tempo todo a gente é forçada a ir para fora. Se você fica nessa atitude fora o tempo todo e você não olha para dentro, alguma coisa vai começar a dar tchutchu, meus amigos. Dá tchutchu real. E se não for um tchutchu, assim, de você ter um insight, de você ter uma epifania, tenha certeza que você vai adoecer. Você vai produzir algum sintoma. Não tem eu falo, por exemplo, assim, não tem uma pessoa na face da Terra hoje que não tem uma produção sintomática, meu povo. Por quê? Porque o psiquismo ele faz isso e porque a gente vive adoecido, porque a gente está o tempo todo nessa lógica patriarcal. Mas aí tem uma coisa que o Campbell fala que eu acho que é muito interessante, né? Ele diz que uma sociedade que se esquece da mitologia, ela é uma sociedade que adoece. Porque ela é uma sociedade que ela perde o simbólico. Ela vive no o contexto o tempo todo lógico. Né? E aí a gente perde esse processo mitológico, que é o que também a Maureen está trazendo, que não é... Olha, o raio caiu do céu ali, agora foi Thor. Foi Odin. É isso, mas não é isso. A mitologia é muito mais do que esse processo, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, que foi de quando eu estava na graduação, né? Que o meu TCC foi a jornada do herói, e como isso era semelhante ao processo que as pessoas vivem na terapia. As fases da terapia são muito semelhantes a esse processo, mas também existe essa parte da jornada da heroína. Eu percebia que era isso. Eu queria que as pessoas percebessem que esses heróis fictícios, ou esses heróis mitológicos, ou até, eu tenho que sempre citar ele, o Jesus Cristo, sabe? Jesus Cristo. Ele também é um arquétipo do herói, né?
São pessoas, são vivências que vieram antes de nós e que nos ensinam que a gente também pode. Não é igual, a gente não vai fazer igual, não. Igual não. Igual copiar não tem como, porque ser igual a Jesus não tem como a gente andar sobre as águas nem fazer a água virar vinho. Eu queria, Queria. porque eu economizaria. Eu gostaria bastante desse superpoder. Jesus Christ. Inclusive, Vai, né? vivendo no Brasil, me parece uma ótima Né, opção. menina? Aquela coisa que eu já tô invocando o Deus do vinho, Jesus Cristo, quem puder, por favor, né? A gente tem que se entorpecer de vez em quando. Então, eu queria que as pessoas percebessem que dentro delas existe essa força que muitas vezes é suprimida por essas questões que a gente está falando aqui. Né? Então, se enquanto sociedade a gente perdeu o simbolismo, individualmente a gente também perde simbolismo. Então, vocês vão perceber que muitas vezes vocês buscam por simbolismos. Eu falo isso para meus pacientes. Eu falo, você acha que você assistiu esse filme aí nesse dia porque... Ah, porque eu tava afim de assistir esse filme. Não foi, não, amor. Pode ter certeza. Você que não parou para perceber. Ah, não, eu comprei esse livro aqui, encontrei... Não. Tem alguma coisa ali daquele, né, daquele processo que pode te ajudar no seu processo. Então, essas duas jornadas, elas estão falando sobre isso, sobre pessoas que vieram antes de nós, para que nós soubéssemos que podemos, né? Então, quando ela fala, a Maureen escreve no eu, é porque Maureen Murdoch, provavelmente ouvindo as pacientes dela, ela ficava, vixe, eu também. Eu todo dia, eu, vixe, eu também. É, que não é você misturar suas coisas, claro que não é isso, mas é sobre você. Olha, eu também. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Os terapeutas também sofrem influência de onde vocês estão, tá? A gente não é isentão, não. A gente não tá fora, a gente não vive em outra galáxia. Às vezes eu queria pra poder não ter que lidar com o Bolsonaro, eu queria ter que viver em outra galáxia mesmo. Mas não tem como. Né? Então, acho que, por exemplo, esse processo da pandemia colocou as pessoas para verem como nós estamos todos interligados como nós não somos eu individualmente. E a Morinha ela vai falar isso no livro. É uma mulher que passa pela jornada da heroína e ela, de alguma forma, ela não vai buscar passar isso para outras mulheres, ela tá fazendo o negócio errado. Tecnicamente, ela diz isso. Você fez esse negócio, você descobriu, dê um jeito de democratizar isso. Vá passar para as outras pessoas. Mas que Vá. as pessoas pularam essa parte e elas beberam daquele sagrado feminino que custa R$ 2.000. Exatamente. Que aí. Ai, meu Deus. Ai, gente. Ai, o capitalismo não tem limite. Eu fico assim, passado em Cristo. Cristo corre aqui. É porque Mas, aí é a jornada da heroína liberal. É isso. custa Brasil. nada pegar na mão da sua coleguinha, que vai pegando na mão da outra coleguinha, a gente vai. Cordinha de Só- caranguejo, cordinha de caranguejo. Isso, exatamente, meus amigos. E aí, tem vários momentos, né? Então, como a gente pretende passar por todos eles, a gente passa pelo calvário, mas a gente também passa pelo sucesso, pelo apogeu. Você falasse um pouquinho dessa parte, que teoricamente é boa. Teoricamente é boa. O quarto momento que Maureen Murdoch vai descrever é a falsa ilusão de sucesso, ou a dádiva ilusória de sucesso, né? Então, tendo aí superado as suas provações, minha amiga, alcançado um certo grau. Você sente que você alcançou um certo grau de sucesso, você tem um título, você tem uma posição, riquezas, independente de quais sejam dessas riquezas. E aí vem ela, a famigerada, a famosa, a famosérrima, a que aplaca todas nós, a síndrome da impostora. Se você não conhece, é porque você ainda não deu nome para sua impostora, porque daqui a gente vai ter que dar nome para dizer assim, fulaninha vem aqui, senta aqui do meu lado que é essa perspectiva, né, de que quando a mulher consegue alguma coisa, não foi sorte. Não, não caiu no meu colo. Ou pior do que isso, né? Eu tenho que estudar o dobro. Tem eu e vários homens no mesmo ramo. Eu tenho que estudar o dobro do que o cara estuda para eu poder provar que eu não sou uma farsa, né? Que eu não sou, que alguém vai vir aqui e vai tirar a minha máscara e vai comprovar que na verdade eu não sei nada. Gente, isso é uma coisa assim que na clínica isso destrói as mulheres. Não importa, não é só no trabalho, é nas relações, né? O companheiro vai descobrir que essa pessoa não é realmente quem ela acha que ela é, e aí vai abandonar ela, e aí lá vai todo esse processo, né, de se sentir a impostora do seu lugar. Ou seja, até então aqui, vamos simplificar. Você não protagoniza porra nenhuma da sua história. Você tá protagonizando a história que os outros escreveram para você. Olha que legal. Olha que coisa bonita. Que bonito, né? Eu gosto disso. Que é aquela rasteira que você toma quando você acha que chegou lá.
Exatamente. Né? Tão Não é mesmo? bacana, tão bacana, tão incrível. Eu gosto da gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu trabalhei com áreas ditas essencialmente masculinas a minha vida inteira. Não vou entrar no mérito do que é e do que não é, gente, tá? E a gente vai falar de uma outra coisa. Mas eu acho que uma das coisas que a gente mais conversa hoje é a síndrome da impostora. Tá sempre nessa sensação e nesse lugar de que eu não devia estar aqui. Eu tô mentindo, sabe? Eu não sou isso que as pessoas acham que eu sou. E se eu for colocada, porque tem muito isso, não é só o eu tô fingindo, se eu for colocada dentro de uma condição X ou Y, todo mundo vai descobrir que eu tô mentindo, que eu tô fingindo. Isso. Que eu criei esse personagem aqui, que esse personagem ele não sabe. E assim, por exemplo, às vezes você tem, sei lá, um conhecimento mesmo teórico, técnico da sua área. Mas eu conheço gente mulheres que se você fizer uma pergunta aqui agora, ela esquece tudo. Ela simplesmente ela não consegue responder. Não é porque ela não sabe, é porque essa força tá ali dizendo para ela, você não Você devia não... estar aqui, né? Desce, que você não devia estar aqui. Não vem aqui não, que não é seu lugar, né? Então, se você escuta essas vozes na sua cabeça, minha amiga, deixa eu escutar uma coisa, é ela, a sua síndrome da impostora, que também é uma voz construída dessa noção masculina, né? Que é quando a gente vai dizer que a sua parte psíquica masculina ela tá negativa, ou seja, ela tá o tempo todo oprimindo você, ela tá dizendo que você não é suficiente, que você não serve para isso, que você deve fazer mais. E aí a Maureen vai destacar que nessa quarta fase, né, a mulher ela começa a ir além do que é imposto ou do que é saudável. Ou seja, como vocês podem. Um fit aqui, né, gente? Uma coisa assim, uma coisa saudável, uma coisa. Mãe de pet, viu, filho? Sobe. Isso, tá tudo bem. Eu juro que tá tudo bem. Então ela começa a ir além do que é imposto a ela, do que é saudável. Então, limites não tenho. Limites para quê? Para quem? Não precisamos disso. Aí você começa. Aí entra esse processo de adoecimentos. Porque, assim, quantas pessoas você conhece que às vezes vão para o ambiente de trabalho, tem uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico, começam a desenvolver várias coisas, né? Porque o ambiente, sim, ele também tem coisas que hostilizam, né? Tem ambientes que são, como você estava falando, eu não vou falar qual é a área, enfim, etc. Mas tem ambientes que são extremamente mais propícios a determinadas coisas, são muito mais incisivos do que outros, né? Então, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu também tenho síndrome da impostora. Só contar pra Oi! vocês. Eu acho que hoje em dia é uma coisa que eu consigo lidar melhor pelo processo de terapia, né? Pelo processo de trabalho terapêutico. Mas, assim, quando eu saí da faculdade, eu ficava, como é que eu vou atender? Mas aí o paciente vai perceber que eu não sou tão boa assim, que eu não sei isso, que eu não tenho bagagem, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Sendo que eu passei 5 anos na faculdade, meus amigos, entendeu? Eu fiz coisa pra caramba, eu ainda faço coisa pra caramba, sabe? Mas às vezes eu começo a perceber que eu tô perdendo a mão, mesmo uma pessoa que já está mais consciente de determinadas coisas, isso não nos tira dessa possibilidade de a gente voltar para determinados padrões, né? Então, você sempre vai me ver comprando, preciso desse livro? Não, eu preciso desse livro sim. Por quê? Porque esse livro provavelmente está falando de alguma coisa que eu acho que eu não sei ainda, quando na verdade eu sei. Para fazer um negócio desse, para eu estar aqui ao vivo falando com pessoas, se fosse, sei lá, ano passado, eu dizia, não quero não, não vou não, porque não consigo falar, eu não terminei de ler o livro todo, eu isso, eu aquilo. Então você começa a achar impedimento porque você quer fazer, sabe? Aí a gente estava conversando antes, né, da live, conversar, fazendo fofoca, né, gente? Fofoca edifica, diferente do que aquele Sim, ator por disse, favor. ele tava errado, só queria dizer errado, homem, né? Que assim, antes eu não tinha essa consciência de que eu deveria ocupar espaços que não eram ocupados por mulheres, não unicamente por mim, mas para que outras mulheres possam saber que elas também podem ocupar. Então, por exemplo, virar podcaster. Vocês podem procurar que 90% da população de podcaster é homem. Homem cis, homem hétero, homem branco, né? Assim a gente vai ficando heteronormativo. Apesar que eu sou branca, eu tenho vários privilégios, assim, né? Eu tenho total consciência disso. Mas antes eu não tinha essa consciência de que eu podia, de que eu devia. Não é que eu vou me forçar a ficar em uma coisa que não me faz bem. É eu compreender que eu tenho o direito de estar lá. Tanto quanto o homem. O homem tem o direito de estar lá dele, sim, mas eu também tenho. Tá? Tem uma coisa que eu acho importante da gente pensar, e eu agradeço muito, não sei se Tata tá por aqui, mas nossa querida Tata Ribeiro, eu tava uma vez conversando com Tata e eu acho que ela me trouxe a frase mais elucidativa nesse sentido, que é: a gente tem que ser a melhor
pra estar no clubinho dos caras meia boca. É isso aí mesmo. O cara não faz, é medíocre, não faz o mínimo, mas tu foda pra caramba. Mas você precisa ser muito boa. Pra você ser contratada, você não precisa ser tão boa quanto o cara, você tem que ser a melhor mulher. E provavelmente melhor do que todos os caras ali presentes. Então, assim, a gente vive numa estrutura tão patriarcal que ela diz que pra você ocupar um espaço, você não tem que ser boa, você tem que ser a melhor. Exatamente. E aí, o tempo inteiro a gente tá se debatendo com aquela possibilidade da gente não ser a melhor, da gente não ser tão boa assim, da gente não ser tão... E tá tudo bem, gente, assim... Tá tudo bem a gente não saber de coisas. A gente não sabe de tudo. E eu acho que é tão cruel essa estrutura que faz a gente se cobrar tanto, que faz a gente adoecer, que faz muitas mulheres, por exemplo... Tem uma coisa que eu falo com alguma frequência nas lives, é que assim... eu não vou lembrar o nome do estudo agora, mas depois eu upo ele, que é... Alguns estudos indicam que mulheres, para submeter a uma vaga de emprego, elas têm que ter entre 70% e 80% dos critérios que competem àquela vaga. Homens com 50%, às vezes menos, eles já mandam. E isso é muito demonstrativo do que a gente vive. A gente não vai se colocar numa situação para passar vergonha na cabeça da gente, sabe? A gente não vai se colocar numa situação onde a gente não tenha domínio mínimo daquilo pra dizer, não, eu vou tentar a vaga, eu vou tentar estar aqui. Eu lembro que pra eu ocupar esse espaço, estar na internet, miga, eu falava todo dia, não vão pedir minha carteirinha gamer. Tudo bem que pedem minha carteirinha gamer sempre, assim, eu já tô meio que acostumado. E eu ficava com muito medo de ser desmascarada como eu não sou... gamer o suficiente. Gamer o suficiente, gente. Eu não sou gamer o suficiente. Muito difícil essa vida. Eu não sou e tá tudo bem, sabe? Inclusive o gamer devia acabar. Tô na Twitch falando que o gamer devia acabar. Tô. É isso aí, pra isso que eu vim. Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso porque tem muito a sensação de ilha, de que a gente tá sozinho, de que só a gente sente isso, sabe? Ah, não, sou só eu. Todas as outras mulheres estão de boa, tá todo mundo tranquilona. E não tá. Notícia, minhas amigas, a gente não tá tranquilona, a gente pode estar fazendo vibes, porque às vezes a gente faz umas vibes que é importante, né? Às vezes a gente não, né? A gente também essa coisa da importância de você perceber que não saber de tudo, ser vulnerável, ter emoções não é um problema. Você foi criada para achar que essa parte sua é um problema, mas ela 90% das vezes é a chave do que você precisa para fazer todo o resto funcionar. Porque você perdeu ela lá atrás, quando você era menina, e alguém mandou você fechar as pernas. Porque quando a gente é criança, nós ainda estamos muito, muito puros nesse sentido, né? A gente ainda está vindo ao mundo, a gente ainda está construindo identidade. E aí é que tá a dor e a delícia de ser quem nós somos. Porque nós ficamos à mercê daqueles que nos cuidam. Então, nós ficamos à mercê dos nossos cuidadores. E aí, por exemplo, você vai para a terapia, você começa a constelar aquilo que Jung vai chamar dos seus complexos, né? E você começa a perceber, não é que é culpa do seu pai e da sua mãe, a gente não está aqui para culpar ninguém, mas a responsabilidade que existe nas reproduções de conteúdos, né, no passar, nas projeções, aí você começa a perceber que muitas vezes você vive uma vida que não é a sua. Não é que você quer, você está vivendo a vida de outra pessoa, ou a vida que supostamente a sociedade disse que é para você viver. Então, você é mulher, vá para a luta, entendeu? Sem diplomas, tem que estudar isso, tem que estudar aquilo, tem que saber isso, tem que fazer daquele jeito. Já tem que, né? Eu acho interessante, é muito essa voz do você ter, é impositiva, né? Ela é imperativa, ela fica o tempo todo ali em cima de você. Então, essa coisa que você falou do tipo, eu não vou fazer isso não, que eu vou me botar em vergonha. Todo dia, né? Todo dia. E aí você perde oportunidades de fazer coisas que seriam muito boas para você e que te trariam questões, né, que te trariam aproximações com pessoas, por exemplo, etc. Porque você acha que você vai abrir a boca e você vai falar uma merda. Entendeu? Ou que você vai fazer uma grande merda. Ou pior, você vai, faz, e você vai pra casa remoendo aquilo, repassando na sua cabeça a cena pra ver onde foi que você... Peraí, eu falei aquilo. Meu Deus, mas o meu chefe... Meu Deus, o chefe... E aí, não, e aí você... Minha mãe... E aí você começa a entrar no rolê, né? Você começa a entrar um bocado de coisas vindo na sua... puxando, né? Então, se a gente pensar que a gente tem essa carga ancestral, essa carga inconsciente coletiva, imagina tanto de coisa que fica nas nossas costas, a gente, o que é isso aqui? Não sei nem de onde saiu isso, né? Então,
por isso que não é um ciclo fechado, né? A gente vai descrever as fases aqui, as 10 fases que ela fala, e pronto, acabou. Você passou por isso, let it go, Elsa, let it go, let it go. Inclusive, Frozen 2, um ótimo filme para descrever a jornada da heroína, tá, meus amigos? Então, assim, não é à toa que esse livro do Mulheres Correm com os Lobos, ele começou a ser muito procurado, né? A Clarice, ela vai falar que as mulheres, elas têm uma tendência a achar que tudo que elas fazem nunca está pronto o suficiente, nunca está bom o suficiente, logo eu não vou botar no mundo. Então você prepara um projeto, você gesta, né? Ela fala, você gesta o seu projeto, porque tudo que você faz criativamente são filhos seus, né? São repartições suas. Aí você diz, não vou botar esse negócio no mundo, não, meu Deus, quem é que vai ler? Quem é que vai ler o que eu escrevo? Quem é que vai assistir as lives que eu faço? Quem é que vai ligar pro review de gamer que eu dou? Quem é que vai ligar pro podcast que eu tô falando? E aí você começa, quem é que vai? Quem é que vai? E no fim da história você não faz porra nenhuma. Sim. Porque o medo, né, essa voz o tempo todo te paralisa. Você fica lá. Porque a zona de conforto, que na verdade é a zona de desconforto, é aquela que você conhece. Então é mais, vou ficar aqui que eu já conheço. Né? Então, só merda, meus amigos. É isso mesmo. Não, brincadeira, brincadeira. Então a gente começa a experienciar esse sentimento de vazio, uma sensação de estar traindo algo. Eu acho esse sentimento muito interessante. Você sente que você está traindo alguma coisa, né? Não, eu não posso fazer isso, porque aí fulano. E aí você começa a trazer vozes que nem são suas, né? Suas emoções estão cada dia mais em volta disso, né? E existe. Você se sente desolada. É aí que vai vir daqui a pouco aquele sentimento de aridez, né? Que a Clarice também vai falar no livro, que é a morte da mulher selvagem, né? É a morte dessa parte criativa, porque você passou por esse processo todo. Você passa por esse processo todos os dias, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você que ainda não percebeu, tá percebendo agora, tá nos ouvindo? Vai sair daqui com a consciência, ó. Amiga, mas é porque também... É porque também não vou justificar. Mas a gente tem que pensar que ser criativa num mar de demandas, onde você tem que dar conta de muitas coisas, é um pepino. Mas a Clarice ela vai falar uma coisa interessante nesse livro. Tem o capítulo 10 ou é o 11. Ela vai descrever criatividade e ela vai dizer que não por exemplo, você pegar uma tela e pintar. Sim. Isso também é. Mas, por exemplo, é você cultivar as suas relações, é você cultivar a sua relação com você mesma, né? Então, realmente, no mundo que te pede o tempo todo por mais, você não tem tempo para entrar em conexão com isso, né? Porque essas outras coisas, pintar uma tela, ter escritos na internet, enfim, eles são projeções, eles são colocações ali, são materializações de coisas que já te acontecem internamente, né? Mas a gente não tem muito tempo para isso. Então a gente vive esse tempo, o tempo todo acelerado. E eu digo, esse processo da pandemia causou várias coisas coletivamente e individualmente, exatamente porque foi uma forçação para que a gente literalmente se voltasse para o útero, né? Porque as casas remetem a esse lugar, né? Que você precisa ficar dentro de alguma coisa. E nem sempre esse dentro é algo que te faz bem, né? Se eu contar para vocês, família tóxica existe, só dando uma adenda aqui para vocês não acharem que a gente Nunca tá suspeitei. aqui. Exatamente, mas é importante porque vai que essa pessoa está nos escutando e achando que só ela tem esses pensamentos, só ela tem essas visões. Não, todos temos, às vezes a gente só não faz muita troca, né? A gente só não conversa muito, mas agora vocês estão ouvindo isso. Aí, amiga, já que a gente está falando desse ponto, eu queria que a gente começasse a falar da nossa descida para a deusa, dessa noite escura. Vamos entender um pouco esse processo. Aqui eu já acho que o buraco fica literalmente mais embaixo, né? É aquela coisa, se você tá no fundo do poço, você só tem um lugar para ir, que é pra cima, porque mais abaixo do fundo do poço, não sei que você vai cavar. Aí você seja uma topeira. Espero que você não faça isso, espero que você pegue essa metáfora e vá, né? Ressurja como uma fênix das cinzas. Ela vai falar que existe esse despertar do sentimento de aridez espiritual, né? E aí eu acho interessante pontuar que espiritual não está ligado ao religioso, tá, pessoal? Apesar de a gente ter essa tendência a utilizar isso, espiritual é uma conexão psíquica com a alma, né? Os junguianos vão falar de espírito, eles vão falar de alma nesse sentido de forças psíquicas, né? A alma, ela te dá sentido e o espírito, ele te impulsiona. Então, de novo, a gente tem dois polos, né? Então, apesar de todos esses sucessos, a heroína se sente vazia, né? Ela questiona esses seus sentimentos e ela percebe ter escolhido o caminho. Ai, a merda tá feita, né? Quem nunca? Eu todo dia, nossa,
escolhi o caminho O que é que errado, eu tô né? fazendo aqui? O que é que eu tô fazendo aqui? E o processo normalmente é se culpar por isso, né? Você ficar naquele processo ali de ruminar essa questão. E é difícil você ir para o. Não, peraí, o que é que isso significa? Você ainda não consegue encontrar o sentido, né? Então ela ouve sua voz interior depois de anos ignorando. Depois de anos ignorando, você começa a ouvir uma vozinha que está dizendo assim: eu tô achando que não é bem assim, não. Você não acha que tem outra coisa, não? Você não acha que você devia lembrar daquela coisa que você deixou para trás, né? Enfim. E aí, quando eu falo que Frozen 2 é muito esse processo, né, da jornada da heroína, é que logo no início a Elsa começa a escutar uma voz, né? Que é um sussurro, que ela fica o tempo todo prestando atenção, mas a primeira música que ela canta, ela diz assim: não sei o que é que você quer aqui, você só tá sussurrando no meu ouvido, mas não tenho nada pra falar com você, não, vai embora. A mesma coisa que você faz com a sua voz interior é a Elsa, tipo assim, não tão bela quanto ela cantando naquele castelo, não é mesmo? Mas assim, às vezes mesmo com a sua roupinha de limpar a casa também é muito glamurosa, sim. Então é esse processo de você saber que a voz está ali, mas você fica tentando negar, né? Mas você sente que você precisa se reconectar, porque você tem um sentimento de perda. Você não sabe o que é, mas você sente que você perdeu alguma coisa, né? Então é um processo de angústia, porque a angústia ela não tem objeto, diferente, por exemplo, de uma perda real, perder algo real, né? Mas esse perder algo internamente, ele também é real, mas eu tô falando pra gente simbolizar, né? No sentido de existe o luto de alguém que faleceu no real, e existe o luto que você passa por você ter matado você várias vezes. E aí, a Maureen vai falar que é o momento que você vai enfrentar a sombra, né? A sombra é um arquétipo, e só para contextualizar, arquétipos também são forças psíquicas que pertencem ao inconsciente coletivo, né? Mas que nós, enquanto sujeitos, individualmente também acessamos esses arquétipos. Normalmente a gente acessa os arquétipos por meio de representações, né? A deusa, as deusas são representações dos arquétipos. Então a sombra, ela é um arquétipo presente no nosso psiquismo. Nela está contida coisas que você não quer ver, coisas que não são tão boas assim sobre você, mas lá também estão contidas coisas que você abandonou, inclusive, por exemplo, esses seus processos criativos, você deixou ele lá. E aí você precisa ir no escuro, você precisa ir na sombra para você se encontrar com a luz. Aí o Jung vai falar uma coisa muito interessante, que a sua sombra, ela tem representação. Então, provavelmente você sonha com a sua sombra e você não percebe. Ela pode ser uma figura extremamente recorrente para você. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um animal, pode ser uma forma e você não percebe. É uma formação do seu inconsciente já dizendo assim: oi, tudo bom? Tudo bom? Cheguei aqui, quero falar com você, sabe? Então, lá na jornada do herói, a gente vai ter um momento chamado o ventre da baleia, né? Que é quando o herói ele precisa morrer simbolicamente para renascer. Então ele precisa voltar-se para dentro, né? Ele precisa passar por esse processo de morrer simbolicamente. E aqui, nessa parte da aridez, do despertar desse sentimento, a heroína ela vai ter que morrer simbolicamente. Ou seja, eu lembro que tem uma parte que a Maureen fala assim, que esse é um dos momentos onde você não sabe quando é que você vai sair. Porque os outros, talvez, você conflua com eles de uma outra forma. E aqui você já fica assim, mano. Mas o paciente vira logo, ih, Vitória, quando é que eu vou sair desse negócio? Não sei te dizer. Essa descida a Deus, ela diz que é a parte que é mais complexa e provável a parte que você vai passar mais tempo. Ou a parte que você vai precisar fazer mais vezes. Eu acho que o mais assustador, para além de não saber quanto tempo você vai passar, tem uma coisa que ela traz que eu acho legal, que é você também não pode apressar. Você não sabe, pode ser um mês, pode ser 2 dias, pode ser um ano, pode ser 10 anos. Mas independente de quanto tempo seja, você não vai poder apressar. Porque se você apressar, você não vai conseguir terminar. Exatamente. Então, ela tá, é assim, uma dificuldade que a gente tem enquanto sociedade, que está acostumado a um movimento patriarcal acelerado, de que a gente é imediatista. Então, tudo que a gente faz é agora. Se é uma jornada, são processos. Logo, processos, eles não têm um modelo definido ou um tempo de duração definido. Então, você vai fazer essa descida, ninguém vai te dizer quanto tempo você vai ficar lá. Né? Acho que é por isso que, inclusive, uma das personagens mais citadas por ela é Perséfone, né? Porque Perséfone é uma personagem da mitologia
que vai aprender a transitar entre os dois mundos. Ela vai perceber que existem coisas que estão na superfície, que é quando você está mais solar, né? Você está mais na luz, quando você também precisa descer e ficar mais na sombra. Você precisa ficar mais recolhida de alguma forma. Isso é interessante. Isso é uma coisa que vai aparecer, por exemplo, Miranda Gray vai falar isso no caminho, alguma coisa da Lua, a Lua Vermelha, que ela vai falar sobre o processo da menstruação, né? De como a menstruação foi aquilo que a gente falou no início, né? Como a gente não é ensinada a se conectar com esse momento, né? Por isso que existem as mandalas lunares, essas coisas todas estão voltando a acontecer. Então ela vai falar sobre que se você perceber que no seu ciclo menstrual, por exemplo, existem momentos em que você está extremamente extrovertida, você está extremamente, minhas amigas, eu vou falar isso aqui, você quer dar para todo mundo, você quer beber, você quer conversar, você quer fazer, sabe, sua libido, sua força vital tá lá em cima, ó, aquela coisa. Como existe um momento que você precisa ficar na cama, você precisa ficar mais introspectiva. Então, todas essas jornadas vão falar sobre esse processo de entender que existem momentos que a gente está para fora, como tem momentos que a gente precisa ficar para dentro. E aí a gente precisa criar esse equilíbrio de transitar, né? Fazer que nem Persephone, como uma romanzinha dela, de boa, entendeu? Disse assim, não dá mais pra ser Coreia, meus amigos, vou ter que virar rainha do submundo, não queria não, uma coisa assim, uma coisa... E a melhor parte desse mito de Persephone que eu gosto é que ela cria um segmento, ela é empreendedora, dentro do Hades, para dar lugar a algumas almas, porque era uma coisa assim, né? Era uma coisa só, e ela dá um lugar para aqui, ou seja, ela dá um sentido, né? Que é uma coisa que Hades não tá dando esse expor aqui. O que eu tô vendo? Nada. E ela vem e faz isso, né? Então é esse processo de você deixar de ser donzela, e donzela não é uma coisa ruim, mas é esse primeiro estágio, né? Para que você possa começar a fazer esse processo de protagonizar a sua história, né? Então, para isso, você vai precisar descer este grande, fundo, poço, penetrável do magma da brincadeira, no âmago da sua alma, no magma da terra, que aí a gente vai para o encontro com a Deus e a conexão, né, com o feminino. Feminino. Ela escolheu comer a romã dela, tudo bem. E aí a gente vai pra essa reconexão com o feminino. Pode começar com sua reconexão. Pode ficar tranquila, no seu tempo. É uma jornada pelo submundo, né? Ela vai encontrar com a deusa. A deusa é um arquétipo, a representação da grande mãe, a terra, Gaia, a Inanna, quem você quiser. Essas são representações, né? Mas a deusa, ela é muito maior do que nós. Ela é essa força que habita, né, a todos nós, de alguma forma. Outro dia eu fiz um post sobre isso, né? Eu sou do pop, né? Eu adoro. E aí eu tava falando sobre aquela música da Ariana Grande, né? God's a Woman, que é Deus é uma mulher. No início, quando eu ouvi pela primeira vez, eu falei, chocada. Falei, não gostei não. Eu fui criada num lar católico, fiquei assim, como assim Deus é uma mulher? E aí depois, com o tempo de estudo, você vai lá se você quiser. Inclusive, você pode botar no YouTube God is a Woman, easter eggs ou interpretação. Você vai ver que ela fala desse processo de reconexão. Inclusive, ela tem várias referências. Ela tem uma referência a Madonna, ela tem a deusa Tríplice, ela tem várias coisas lá. Então, são representações dessa deusa que é uma força muito maior do que nós, né? Mas que aparece nessas deusas. Então, é um período, inclusive, de que ela vai dizer que é um isolamento voluntário. Você não vai ser forçada a ir lá. Você vai querer ir lá. Você passou por essa... Você tá aqui, minha filha. Já jogou seu Tetris, já fez seu Mario Bros, já passou de fase. Você lutou bastante para chegar até aqui. Ainda não terminou seu rolê. Mas aqui você vai dizer, não, mas eu vou porque eu quero, né? Então, e você começa a perceber que o foco é dado para você. O foco é dado para a heroína, né? Ela começa a aceitar alguns processos dessa natureza, como a gente chama, né? Da natureza da mulher selvagem, como está no livro. Então, essa descida onde você vai começar a sentir conexão espiritual, sexual, busca por se libertar desses padrões que são opressores. Ah, Vitória, como é que eu sinto isso? Existem várias formas. Você começar, por exemplo, a querer estudar as deusas. Você se interessar por deusas, por exemplo. Já é uma forma de você, seu psiquismo já está dando um alerta, você quer ir. Ou você começar a querer fazer parte de movimentos, entender melhor sobre as lutas das mulheres. Também é uma forma, né? Você começar a perceber que no seu ambiente de trabalho existem poucas mulheres.
você começar a perceber que existem padrões de reprodução de determinados comportamentos, tanto os seus quanto das pessoas que estão à sua volta. Meu filho, aquela minha filha, meus filhos. É aquela coisa que eu falo para meus pacientes, uma vez que tomou consciência, não deixa de não tem como voltar atrás. Lamento te informar. Você pode até negar que você sabe disso, mas esse conhecimento vai ficar lá com você. Então, esse é um período de isolamento completamente voluntário. Você vai dizer, eu preciso fazer isso. Eu preciso me recolher nesse momento. Né? Então, é um momento que você pode começar, inclusive, a experimentar, ficar mais afastada das pessoas. Ou você vai começar a fazer aquela famigerada limpeza na sua vida, sabe? Aquela coisa que você vai começar a perceber que algumas pessoas não funcionam mais com você e tudo bem. Você começa a, não, isso aqui não tá dando, mas seu trabalho talvez comece a não fazer muito sentido para você. Alguns processos familiares, ou as coisas comecem a fazer muito sentido, e aí você começa a estar fazendo tanto sentido que eu não quero mais. Não é sobre isso aqui, é sobre outra coisa, né? E aí, uma avalanche de coisas. Provavelmente você vai se sentir levemente zonza, levemente, eu disse levemente zonza. Mas eu juro que faz parte, né, desse processo, dessa reconexão com a deusa. E aí a deusa que vai se reconectar com você é muito, muito particular, né? Nesse sentido, dando um exemplo lá em Frozen 2, a Elsa ela vai precisar encontrar com a própria mãe dela. Que a gente vai falar da mãe daqui a pouco. A mãe é uma figura que é recorrente, né? Então a Elsa vai lá naquele glacial, inclusive tá congelada, imagine, a mãe tá congelada. É esse glacial que tá congelado. E ela vai lá e ela percebe que a voz que ela estava ouvindo o tempo todo sussurrando no ouvido era da mãe dela. E aí a gente tem uma das cenas mais lindas das coisas que a Disney já criou, que eu sou assim, chamego, que é ela, né, se transformando, ela montando ela com aquele processo no cavalo d'água, aquela coisa toda. Ela percebe que diferente da Ana, da irmã, né, ela faz uma outra jornada. As duas fazem jornadas, mas elas querem ocupar espaços diferentes e tudo bem. A melhor parte é que no final do filme você vai ver que é construído uma ponte, né, de Arendelle para a floresta. Então, por aí você já vê que é sobre conexão e não sobre barrar. Cisão, assim. Isso, que era o que tinha antes, porque o avô dela, o pai dela, tinha construído uma barragem para barrar a água que alimentava a floresta. Então é cheio de simbolismos, o filme. Então, se você assistiu Frozen e não percebeu isso, volte 2 casas e vá assistir Frozen novamente depois desse nosso encontro. Tem uma coisa que me marcou muito no livro quando ela tá falando do isolamento voluntário, que ela conta que ela tá dando uma palestra e no meio da palestra uma mulher levanta e fala, olha, eu tô passando exatamente por isso. Eu tô nesse momento da minha vida. Eu sou muito bem sucedida, não lembro qual era a carreira da criatura, mas era uma carreira muito bem sucedida. E em um dado momento ela percebeu que ela não queria nada daquilo. Ela não era bem sucedida só institucionalmente, ela era bem sucedida financeiramente. E ela largou tudo. Ela foi embora do trabalho, ela nunca mais voltou. A família achou que ela estava louca. E aí eu acho que isso é um ponto importante da gente pensar quando a gente fala de isolamento voluntário. Não necessariamente o entorno vai entender o isolamento voluntário. É algo que geralmente não vai entender. Assim, não vai entender mesmo. Vai ficar achando que foi uma epifania, uma loucura, né? Que você fez aquilo, vai achar que foi de repente, enquanto para você aquilo já estava acontecendo, né? E tem muito... E em outras mulheres que ela traz relatos de outras clientes dela, que outras mulheres que vão embora do trabalho no mesmo sentido, assim, de que elas já estavam infelizes há muito tempo e ninguém percebeu que elas estavam infelizes. Porque socialmente a gente não se permite mostrar a nossa infelicidade. Então, na hora que a ficha cai, que é aquela história, né? Quando a mulher termina relacionamento, geralmente ela termina mesmo. Porque ela já maturou aquele término muito. E aí, esse relacionamento ele pode ser metafórico, pode ser relacionamento com companheiro, companheira, e esse relacionamento pode ser relacionamento com trabalho. Geralmente, quando a decisão é tomada, o processo já aconteceu. E aí é lidar com o entorno que não viu. E, gente, se você não viu, não é o problema da pessoa, é o problema seu. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu, já dizia Pique, né? Então, assim, pensadora contemporânea. Exatamente. O tempo todo, só você não viu. Sim, sim. Porque esse processo de gestar, de alguma forma, é parte do feminino, não é? Não é exclusivo das mulheres, não é sobre isso. É uma parte importante do feminino. Inclusive,
Os homens, nesse sentido, precisam ser ensinados a gestar, a esperar, né, a entender o que está acontecendo com eles, a ficar mais introspectivos, e entender que isso em nada retira a sua masculinidade, Sim. retira a sua virilidade, né? Isso torna você humano. Deixa eu lembrar você, você é humano, você não é um robô, você não é uma estátua grega de mármore, tá? Você é um ser humano. Amigo, e se até as estátuas gregas de mármore conseguem ter movimento, você também consegue, entendeu? Então, Exatamente, faz seus sabedorias corre. aqui. Faz seus Uhum. corre. Já que a gente chegou nesse. A gente passou pelo isolamento voluntário e a gente tem o início dessa cura do rompimento entre a mãe e a filha. Sim. Ela vai chamar de curando a divisão com o feminino ou curando o conflito entre mãe e filha, né? E aí eu vou trazer uma fala aqui. Te amo, psicóloga. Te amo, minha psicóloga Tina. Eu te amo. Eu juro. Eu juro do fundo do meu coração. Você é incrível. Faz tudo para a minha carreira. Eis que Tina, minha psicóloga, vira para mim, né? A gente ter uma discussão, né? Sobre isso, né? Do feminino, enfim, etc. E aí ela vira e diz: quando você faz as pazes com o feminino, você está fazendo as pazes com você mesma. Eu falei, puta merda, me matou. E aí terminou a sessão. E aí Vai pra tomei no cu. casa. E aí chorei. E aí isso mesmo. Eu falei, oh, meu I love you. Aquela coisa, né? Você ama seu Deus, seu terapeuta. Então, esse momento é muito essa fala dela pra mim, né? É quando a heroína ela busca e encontra uma reconexão com as suas raízes. É no passado, né? Ela encontra essas forças aliadas. Então, ela emerge da escuridão com um senso mais sólido de identidade. Né? Então, é muito isso da Elsa ter ido lá no glacial, reviver todas as memórias do passado dela e descobrir uma coisa importantíssima que essa personagem não sabia, qual era a origem dos poderes dela. Ela não sabia por que ela era uma mulherzinha de gelo, por que ela cantava Let It Go e soltava flocos de neve. Ela não sabia, pô, minha irmã não tem nada, né? Meu pai e minha mãe morreram, aquela coisa, ela não sabia. E aí ela descobre, né, no passado dela não só por que, que ela tem os poderes, mas também o que o pai dela fez, né, aos poderes dela. Porque, tradução livre minha, né? Tem uma parte de Let It Go diz, você deve ser uma boa menina, enfim, etc. Ela canta sobre isso. No início do primeiro filme, o pai dela ensina um mantra para ela, vou colocar assim, né? Não mostrar, não demonstrar, não deixar eles verem. E aí ela coloca as luvas sempre para não mostrar o poder dela. Então ali a gente já tá vendo a incidência dessa figura masculina que o tempo todo diz assim, não mostre, né? Não mostre sua esquisitice pro mundo não, que você tem que ser normal, Você que você tá tem que ser, errada. você tá errada, exatamente. Então, vejam que desde o início ela vai construindo, né, essa história, vai sendo narrada sobre ela. E aí, quando ela vai lá e descobre o que o pai dela fez, né, o avô fez, o avô dela, O perdão, porque avô, o pai o pai se apaixonou pela pela mãe. mãe dela, que era uma pessoa da origem lá do povo da floresta. Então a mãe dela tinha uma mágica. A mãe dela tinha uma coisa que confluía, né? E o avô vai lá e trai esse povo, né? E constrói aquela barragem e de alguma forma, como vocês podem ver assim, só coisas tranquilas acontecem no home office, né? Deixa eu só Bichinho. se deixar, não vai não, filho. Não pode, não. Diga oi para as pessoas. Oi, pessoas. Não pode subir. Se deixar, gente, ele vai subir em todas as minhas prateleiras e, bom, o caos estará completamente estourado nessa casa. Essa É tudo que casa a gente quer. é tudo que A gente vocês tá aqui, querem. a gente tá aqui pra assistir esse caos. Vocês gostam de entretenimento. E aí, ela também vai revisitar memórias que ela não sabia sobre a ancestralidade dela, né? Sobre as coisas que também, de alguma forma, vejam, são coisas que muitas vezes nos impactam e que não foram diretamente sobre nós. Então, eu não sou feminista. Dane-se a luta das mulheres, dane-se as bruxas. Minhas amigas, deixa eu contar um negócio pra vocês. Isso tudo, até hoje, influencia na nossa existência, né? E o que a gente tá buscando, por isso que a Maureen fala, né? Não imaginava que 20, 30 anos depois a bichinha também tá aqui, não imaginava. Mas no prefácio dessa edição de 30 anos, ela vai dizer que também existiram movimentos como o Me Too, né? De Hollywood, a exposição, né, de abusos, estupros, enfim, etc., que são coisas que antes não aconteciam e hoje já estão acontecendo. Então ela coloca que existem marcos, sim, na nossa sociedade atual que fazem com que as coisas mostrem, por mais mínimo que pareça, mudanças, né? Transformações. Então, quanto a gente percebe nessa parte que esse curar o conflito entre a mãe e a filha
muito mais do que a sua mãe real também. Não é só sobre a sua... É sobre a sua mãe também, deixa eu te contar. É sobre a sua mãe, é sobre todas as nossas mães. Porque todas as nossas mães passaram por esses processos que nós passamos. Mas a gente não quer, por exemplo, que as nossas filhas passem. Então, a gente... A utopia, né, que a Ana estava falando no início, é também sobre essa necessidade da gente não só sonhar, a gente fazer acontecer, né? A gente ter movimentos que solidificam de alguma forma essas perspectivas, essas lutas. É isso mesmo, gente. Tenho filhos, muito bom. É muito bom os filhos, pet. Então eu acho essa parte é você também se conectar com uma ancestralidade, né? Com essa cura, com esse feminino. É você entender que esse feminino ele não é ruim, que ele não é o demônio, né? Que ele não é tudo aquilo que foi construído socialmente. Então, é essa conexão. E também você olhar para essa sua relação com a sua própria mãe, porque a sua mãe é um reflexo, né, da deusa, de alguma forma, como também é um reflexo desses movimentos de opressão que nos ocorrem. Né? Então, sim, é sobre a sua mãe. Sim, é sobre a minha mãe. É sobre a mãe de Ana. É sobre todas as mães. É sobre Virgem Maria. Inclusive, queria dizer para vocês, é sobre... Pera aí, filho. Não. Pera aí. Não, aí também foi demais. Ele Voltei. tá querendo protagonismo, você não entendeu isso ainda. Então, dizem que os pets têm a personalidade do dono, né? Pra quem não me conhece, eu sou assim, ó. Sou assim. Eu juro que tem momentos que ele fica super quieto. Eu sou assim também. Então, Mas é porque nesse momento, talvez ele esteja buscando a conexão com a mãe dele. isso, exatamente. Filho, eu juro que daqui a pouco eu vou te dar ibope. Eu juro, eu prometo. No fundo, aqui, olha, uma bolinha. Vou jogar pra você. Olha, bolinha, bolinha, pessoas. Aqui, não. Não, aqui. Ei, isso. Gente, ai meu Deus. Aqui, filho. Eu juro que eu sou legal. Ó, vai. Não quero, não. Não sou Que trouxa. ódio. Não sou trouxa. Ai, que gato descarado. É isso, gente. Ele é gato terapeuta também. Ele aparece nos atendimentos, faz as pessoas ficarem felizes, entretém as pessoas. Acho importante. É Não tem importante. aquela vertente que você trabalha com bicho para as pessoas ficarem de boa? Então acho que é. Tem os animais terapeutas, né? O cão terapeuta, o. Epa! Ele vai subir. Peraí, gente, ele vai subir na luz. Para. É para isso que a gente está aqui, meu povo. É para isso que a gente está aqui. Eu tô aqui, gente. Pode comentar, Ana. Comenta aí, comenta aí. Não, tá tudo certo. Eu tava bem focando nos animais terapeutas, mas pode ficar tranquila, viu? No seu Aquela tempo. coisa. Já voltei, pronto. Já segurei Olhe. Pronto, já tá tudo bem. Ele já se entreteu. Daqui a 5 segundos ele vai achar alguma coisa pra destruir, alguma coisa. Muito bom, gente. Tem um pet. E provavelmente se obediência ele secreta ficar em dos animais. silêncio é pior ainda, porque com certeza ele Isso. aprontou. Quando ele tá em silêncio, normalmente eu procuro ele pelo apartamento. Lógico. Eu fico aquele TikTok. Se tá quieto, tá fazendo merda. Mas como é pequeno, não tem muito problema de fazer merda, eu não venho. Tá tudo bem. Vamos lá. É isso, eu sou a Isso aí mãe. a gente É passa isso. pela mãe e aí a gente volta pro masculino ferido. Gente, eu tenho várias pesquinhas, assim, como vocês podem perceber, eu tenho várias fichas. Eu quero achar onde eu enfiei o número 9. Onde eu enfiei o número 9? Vamos Ai. jogar para cima. É porque a gente tá falando da cura dos aspectos relacionados à questão da cisão com o masculino, que a gente teve lá no início. Exatamente. Se no primeiro momento a gente estava completamente identificada com esse masculino que já estava ferido, mas também não percebia, ela vai falar que nessa nono momento, né, nessa fase 9 do rolê, após o processo de significar esse feminino, a heroína ela vai buscar por rejeitar as questões que são tóxicas, né, dessa masculinidade, e ela procura permanecer no que faz sentido para ela. É aquela coisa de que você começa a identificar padrões, você começa a perceber funcionamentos seus, né, funcionamentos que têm incidência sobre você. Então, ela vai poder se conectar com esse masculino, mas percebendo que ela não tem necessidade de não se conectar com esse feminino. Esses dois precisam estar em equilíbrio. E se a gente for pensar, isso é uma coisa que eu falo bastante na clínica, né? Que é a perspectiva do que eu estava falando antes que o Jung que traz, né? Ânima e ânimos. Sua parte masculina e sua parte feminina. Você precisa equilibrar eles, né? Porque, por exemplo, é muito bom ser objetivo, por exemplo. Você precisa ser objetivo em algumas questões. Mas só ser objetivo sem dar sentido vai fazer você ficar cansado, vai fazer você começar a ficar com tédio. Então precisa ter sentido.
sentido, precisa ter emoção, como também precisa ter, né, posicionamento, como também vai ter momento, vai ter momento, meu povo, que não vai dar pra você ficar chorando, realmente, infelizmente. Mas você pode chegar em casa e chorar. Você pode ligar pro seu amigo e chorar. Você pode chorar na frente do seu terapeuta. Né? Essa é a questão de que a gente vive um mundo real, a gente vive um mundo lógico, mas a gente não precisa ser esse mundo lógico. A gente não precisa funcionar unicamente dessa forma. Tem que confluir, né? Então, é perceber que existem aspectos desse masculino que são extremamente relevantes. Esse masculino que provavelmente te coloca demais no mundo, ele que faz você ir lá e dizer assim, eu vou bater de frente com esse cara. Tá nisso essa merda? Oxe, eu bato mesmo, sabe? É ele que também faz esse movimento, mas você não precisa se desconectar totalmente do seu feminino para conseguir acessar o seu masculino e vice-versa. Mas existem os padrões que são de reprodução de conteúdos e de comportamentos. E tem uma coisa que a Jungiana vai falar, a analítica vai falar, que é você pode ser dominado por aspectos negativos da sua ânima e do seu ânimo. Não se engane, não. Tá achando que a gente tá falando aqui da jornada da heroína, dessa coisa do feminino que é só você encontrou e acabou, você não faz manutenção? Não, amiga. Deixa eu te contar uma coisa. Tem aspectos que, se não forem muito bem trabalhados, acabam levando a um descontrole. Né? A gente vai ter imagens arquetípicas e mitológicas que falam sobre isso. Por exemplo, Medeia. Medeia estava errada? Não tô falando que Medeia estava errada, não tô aqui para dizer quem está certo tá errado, mas vejam que Medeia ela é literalmente tomada por uma força, né? Que faz com que ela tenha determinados atos. Inclusive, que se fosse por um homem, você ia ficar tipo assim, não, tranquilo, coisa corriqueira, homem matar Todo dia, crianças gente. todo dia. Todo dia. É só a gente pensar, é só se a gente olhar abrir o jornal. E aí, Isso, quando é uma mulher fazendo, meu Deus. onde eu errei. Né? Quando é uma mulher que escolhe abandonar a família, é um absurdo. O homem tem a opção de abandonar a família. O homem tem a opção de matar os filhos. E fugir no... E ainda ser o herói, né? Lógico. Porque, assim, os heróis dessas mitologias, por exemplo, lá, Jazão, esse povo lá que o Campbell vai descrever, todo mundo tava lá, o pau torando, e ele não, tipo, vou aqui de boas, deitar com as ninfas, Isso. fazer umas coisas assim, uma coisa suave, uma coisa tranquila. E aí é que eu acho interessante. É quando. Eu jurei que ele tava miando, tá tudo bem. É só uma criança. É só algum filho de algum vizinho. É nesse sentido de que quando a gente faz uma. Por exemplo, se a gente pega um conto de fada, a gente analisa o conto de fada de um contexto social, mas a gente também tem que analisar o conto de fada do sentido psíquico. O psíquico também é afetado pelo social, mas são perspectivas que muitas vezes algumas coisas vão divergir. Né? Então, por exemplo, às vezes você falar desse feminino em um outro espaço não vai ser legal. As pessoas não vão receber do jeito que ele deve ser recebido. Então, por isso que eu sempre explico bastante que eu não estou falando sobre gênero, eu não estou dizendo que é exclusivo das mulheres. Mulheres, existem várias constituições de mulheres, porque mulheres tornam-se mulheres. Lembrem-se disso. Tudo é construção, meu povo. Tudo isso aqui é uma matrix que a gente construiu pra gente. Então, na mesma hora que a gente quiser desconstruir, a gente também desconstrói. O problema é que a gente gostou de algumas coisas que a gente fez, né? De estar na nossa zona de conforto, às vezes a gente não quer sair. Então, por isso que eu acho interessante, às vezes, quando eu vou explicar, por exemplo, um cliente, né? Olha, trazer uma vertente do feminino, enfim, etc., a gente tem que trazer essas explicações, né? E que é muito, muito particular como você vai encontrar com a deusa, como você vai curar o seu masculino, como você vai integrar, que a gente vai falar, né? A última fase, a integração do masculino com o feminino. Não tem fórmula. O interessante de a gente ter um momento como esse, onde você que pode ler, consegue ler, né? O livro é você ver que não é só você que passa por isso. Que é muito a noção que eu falei que eu gosto do que o Campbell faz, né? Ele diz assim, eu tô contando isso aqui para vocês verem que, beleza, Zeus fez de um jeito. A gente não vai fazer igual a Zeus, porque a gente não é Zeus. Mas nós todos temos essa força dentro de nós. Nós não somos Jesus. Nós não somos o Espírito Santo. Aqui a gente pode trazer várias versões aqui. Mas nós podemos experimentar, né, desse arquétipo, porque essa é uma força que nos habita. Então, todos nós protagonizamos o heroísmo da nossa história. Agora, como a gente vai fazer isso, meus amigos? Aí é muito particular, mas você sempre tem histórias para ouvir, né? Histórias para acessar,
que podem te auxiliar, né, nesse processo. Então, é um momento de você perceber que esse masculino, ele tem coisas que são positivas, sim. Mas que você, desde o início, estava aprendendo ele de uma forma muito hiperativa, de uma forma muito concreta. Né? É a necessidade de confluência. Assim como existe né, Perséfone vai lá e descobre que ela pode transitar, é nessa mesma vibe aí que você vai ficar entre aquilo que a gente chama de tensão de opostos. A vida não é uma linha reta. A vida são várias curvas subindo e descendo. Não é à toa que os batimentos cardíacos são medidos assim, né? E quando você morre, é que o batimento cardíaco fica em linha reta. A gente podia terminar a live aqui, mas a gente ainda precisa falar do final desse ciclo. Seria lindo terminar aqui, então você guarda pra falar isso de novo. Osso. Uma outra terapeuta minha que falou também, eu amo todas as minhas terapeutas. Por quê? Porque é assim que a vida é. Eu guardo as coisas no meu coração. Pronto, vamos lá para a última fase do jogo do Mario Bros. Exatamente, a última fase nesse ciclo, que não é uma última fase onde acaba as coisas. Porque a gente tem Onde isso. começa. A gente tem muito a ideia de que a última fase, né? Venderam pra gente um happy ending, onde acabou e feliz para sempre. E aí, amiga, feliz para sempre não existe, baby. E aí, como é que vai? Vai pra onde? Vai pra onde, querida Vitória? Me diga pra onde você vai agora. Pegue o seu cavalo d'água, como a Elsa, e cavalgue para as águas infinitas, porque o filme termina assim, a gente não sabe pra onde a bichinha vai, né? Ela vai, que ela já conseguiu um, ela consegue outro. Esse é o processo que ela vai chamar de integração do masculino e feminino. A heroína, ela fecha o ciclo, um ciclo, né? Os aspectos masculinos e femininos da personalidade são integrados em uma união. E aí tem uma coisa muito interessante. Diferente do herói, a heroína, ela vive a dualidade de como a sociedade a vê e de quem ela realmente é dentro de si, a partir de outros paradigmas. Então, querido herói, a gente gosta de você, mas deixa eu te contar uma coisa. Você não vive essa perspectiva exatamente por todas as lógicas patriarcais que a gente já trouxe aqui, se a gente for pensar no herói levando para o lado do masculino. Mas se a gente for pensar que também essa nossa parte herói, ela não passa, né, por essa flexibilização da dualidade, sim, esse feminino, então nós temos uma realidade dentro de nós e outra que nos incide, né, fora, mas que a gente também vai precisar confluir de alguma forma, né? Então, eu lembro que uma vez minha terapeuta falou assim, né? Às vezes que eu tinha muito medo de perder minha autenticidade. Aí ela virou pra mim e disse assim: é impossível, porque uma vez que você conquistou, ela é sua. Ponto. Ninguém vai vir. Aí era coisa da síndrome da impostora, né? Ninguém vai vir tirar sua autenticidade, como, por exemplo, alguém pode vir demitir você de um trabalho, por exemplo. Isso são coisas que não podem ser retiradas de você, porque são conhecimentos sobre a sua própria existência que ninguém vem, abre e tira de dentro de você. É você que permite que alguém apague, né? É você que permite não se acessar mais. Ai, Vitória, mas eu faço isso conscientemente? Não, você faz isso muito mais vezes inconsciente, porque quem trabalha na vertente de acreditar inconsciente vai dizer: a maioria dos nossos conteúdos são muito mais inconscientes do que conscientes, mas isso não te dá o direito de dizer: eu não sabia, então não fiz. Não, agora que você sabe, agora que você já passou por essas fases, né? Agora que você já repensou sua heroína, o que é que você pode fazer com ela? É basicamente isso. E você vai fazer isso todos os dias. Tem dia que é cansativo? Sim. Tem dia que você pode recair nesses reproduções de padrões, né? Patriarcais? Sim. Não é? Mas façam terapia. Também. tô brincando, gente. Façam terapia, mas assim, existem outras formas de vocês acessarem essas possibilidades, tá? Seus processos espirituais, locais por onde vocês circulam, seus grupos de estudos, suas leituras, os filmes que vocês assistem. A vida, gente, a vida toda ela tá permitindo que você possa se conectar com isso. E aí existe uma coisa que a gente chama de sincronicidade, né, na Jungiana, que não são fatos que têm total correlação. Mas quando eles acontecem de alguma forma, seguidamente, eu dou sentido a eles, né? Então, é tipo, eu falar de alguma coisa que... Eu falei, por exemplo, pensei em Ana, e Ana realmente falar comigo, por exemplo, não tem nenhum fundamento, assim, né? Embasamento. Mas eu dou esse sentido, né? Então, é uma jornada de quebra de paradigmas, né? De rompimento de paradigmas. E aí, o que você vai fazer com o que você desconstruiu, você construiu bom. Já que você protagoniza, roteiriza e ainda interpreta a sua própria história de vida, você vai ter que
Descobri. Aí é com vocês. É Aí quase não aquela. me chamem. Brincadeira, me chamem sim, vamos Aí conversar. aí aquela final do Capitão Planeta, agora é com vocês. E eu acho isso muito bonito porque não tá resolvido. Sabe? Essa ideia de você reconhecer as feridas, abençoar as feridas e deixá-las irem, é importante, é um ciclo que não termina. Geralmente começa outro e outro. E eu não vou entrar nesse mérito. Mas uma coisa assim. Provavelmente já tinha outros abertos enquanto você estava Isso! fechando esses, né? Sim, sim, a vida é uma É porque. eterna. Isso, porque a gente não é como você estava falando, a frase bonita que era para ter terminado, mas não terminou, que a vida não é uma linha reta. E dentro dessa perspectiva de que a vida não é uma linha reta, você não tem esse ponto tão linear. Quase nada. Linear de que eu termino um ciclo para começar outro. Essa ideia de que acaba uma saga para começar a próxima. Isso é série. Aí é Exatamente. ficção. Você tem um rolê bem da ficção. Você pode abraçar a sua ficção nesse sentido? Pode. Mas são vários ciclos e vários deles acontecendo simultaneamente. Difícil. Exatamente. Mas Ninguém disse que aí. seria fácil, né? Exatamente, mas aí é o que eu falo, o que eu falo para minhas pacientes. Ninguém disse que ia ser fácil, mas te disseram que ia ser impossível. E impossível não é, né? Nesse sentido de que uma série ela pode ser cancelada. Mas também, se a gente pensar, uma série ela pode mudar o ator, ela pode mudar o roteiro, ela pode ser comprada por outra empresa para continuar fazendo. Então, por que a sua vida também não é múltiplas possibilidades? Dentro das suas possibilidades. Porque nem todo mundo tem todas as mesmas possibilidades, Sim. tá? Mas dentro das suas possibilidades. Então, a vida não é uma linha de chegada. Não é sobre onde chegamos, mas é sobre o que percorremos. Não é à toa que o nome é jornada, né? Então, eu sei que é clichê, eu juro que não é frase de coach, eu juro que o coach, ele roubou para ele, tá? Antes disso, a Sim, sim, gente, sim. a gente fez todo um. Inclusive, já que a gente falou tanto de ciclos e você falou de coach, eu tenho que falar mal de coach em todos os momentos possíveis. Eu não É julgo. aquela coisa de 10 anos de terapia em uma sessão de coach é mentira, é picaretagem. Assim, desculpa dizer isso em público. Espero não receber processinhos, porque sou pobre. Mas é real, assim. Como não falei nome de ninguém, não tem risco de processo. É isso que eu te dizer, Não amiga. falei nome de ninguém, não falei nome de Mas ninguém. pensou, né? Mas pensou aí já. Pensei em várias pessoas, inclusive pensei numa galera grande que ganha muito dinheiro. Mas essa ideia de que você vai resolver as coisas com passe de mágica, inclusive nem na ficção a gente gosta muito disso, né? Se você para e pensa assim, eu tive uma solução muito mágica para uma coisa, para um problema que era factível. A gente tende a falar, não, olha, roteirista preguiçoso. Exatamente. Nem Harry Potter, que era mágico, resolveu tudo em A Pedra Filosofal. Foi necessário o menino fazer o rolê Exatamente. todo e descobrir que tinha que morrer uma parte dele para morrer a outra parte lá do cara. Então, assim, pode pesquisar todas as sagas. Vão ter isso, né? Darth Vader e Luke Skywalker, Senhor dos Anéis, todo mundo. Então, assim, se você vai se inspirar na ficção, perceba que a ficção ela é feita por pessoas, logo ela está falando da realidade. Ah. Então, gente, chegando a esse momento que percorremos toda essa jornada aqui nessa tarde de quinta-feira, eu acho que a gente pode caminhar para o fim dessa nossa jornada de hoje. Essa primeira jornada. Inclusive, senhora Vitória, eu gostaria de dizer que a casa é nossa. Então, acho que você pode vir para cá mais vezes para a gente trocar uma ideia. Quero vir mais Acho que vezes. vai ser divertido. A gente pode falar Quero. de conto de fada. Eu acho que a gente pode falar de conto de fada, Ai, porque. quero, gosto bastante. Já venho com a taça de vinho pronta. Ai, quero! Vamos marcar esse Hoje eu tomei rolê. chocolate aqui, a live inteira. Alguns dias a gente precisa de um doce, outros dias a gente precisa ser alcoolizado, às vezes a gente pode fazer os mesmos, né? Dar um intervalo noturno, que nunca se sabe. Por que não? Por que não? Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais pra gente encaminhar para o término da nossa live de hoje. Cheiro aqui, né, gente? Bombom de licor. Olha, gostaria de um bombom de licor. Pode O mandar. chat Caixa postal, por favor. Caixa Entre em postal. contato aí que a gente manda, por A favor. gente já pensou recebidos, quero. Ah, eu quero. Tudo que eu isso. quero na minha vida é ficar famosa pra fazer recebidos de comida. É só pra isso que eu tô aqui, de cerveja, de comida, de
E coisa de casa, viu, gente? Porque agora eu sou dona de casa, eu Ah, quero coisa de sim. casa. Então, tipo assim, uma roupa de cama, um roupão, uma Bom, coisa assim, um roupão roupão, gente, roupão essencial, olha, incrível, né? uma pantufa, um pijama, uma coisa assim que você pode usar no seu home office sem parecer que é um pijama. Fica aí a Sim. reflexão. É essencial, vital, divisor de águas. Mas, assim, quero agradecer muito pelo momento. Foi muito importante para mim. Sempre uma grande delícia falar sobre tudo isso, né? Toda essa atmosfera que não só envolve meu trabalho, mas envolve a minha vida, né? Meu trabalho é uma das partes da minha vida, mas o fato de falar da jornada da heroína é muito intenso porque eu sou a heroína da minha história, né? Logo, eu também passo por tudo isso, então poder trocar sobre isso em um outro espaço, né? Porque normalmente eu estou em troca na clínica, então é muito direto com alguém, né? Com os meus alguéms. Amo vocês, pacientes. É, amo aqui. Então, esse processo é muito, às vezes, muito só duas pessoas, né? E aqui a gente pôde. São duas pessoas conversando, mas a gente expandiu. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, foi muito gostoso para mim. E queria trazer uma frase contida na descrição, né, que a Maureen dá no prefácio do livro dessa edição de 30 anos. Ela diz assim: ela fala depois, né, de narrar alguns fatos que aconteceram na sociedade, que ela entende que são transformações, né, desse lugar do feminino, da busca por esse empoderamento. E ela diz: isso mostra ou demonstra que nada é impossível para as mulheres como nós encontrarmos nossa voz e honrar nossa identidade, trabalhando juntas para um bem comum e ficando assumidamente ou continuando assumidamente com os braços abertos para os céus como a antiga deusa mãe, em uma posição de orgulho e reconhecimento da sacralidade do feminino. Disse tudo. Disse tudo. Dito isto, eu queria agradecer a sua presença. Foi muito importante para mim nessa retomada falar sobre a jornada da heroína. Acho que a gente precisa falar mais sobre a jornada da heroína. Encontrar com a gente, encontrar com essa nossa heroína. Porque a gente tende a colocar ela de ladinho. E é significativo porque a gente quer matar os nossos próprios dragões. E eu acho que é importante que a gente entenda que não vai vir e não precisa vir um herói para nos salvar. E então, tomar esse espaço, retomar esse espaço é importante. Então, eu acho que a gente vai conversar mais um pouco, acho que vão vir outras coisas. O público pode pedir também. Quero agradecer a presença de todo mundo hoje aqui no chat, nesse primeiro dia de Twitch, que eu ainda não sei como é que vai ser daqui pra frente. Mas, gente, muito obrigada. Cheguem mais. Semana que vem a gente tá aqui de novo, ainda com outros temas. Mais mulheres maravilhosas vão aparecer esse mês. Esse mês tá cheio de mulheres incríveis. É isso, gente. Beijinhos e até a próxima. Beijos, meu Não, uma coisa povo. importante que eu esqueci. Faça seu jabá. Ah, meu povo, já, olha aí, tá vendo? Ai, meu Deus, tão altruísta, esqueci até do meu jabá. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, né, na vertente da psicologia, mas também nas outras vertentes, porque eu crio essas intersecções em tudo que eu faço, pode me seguir lá no Instagram como Sarcástica Heroína. Quem quiser informações, né, enfim, quiser trocar, quiser saber sobre atendimento, quiser só ir lá bater um papo comigo, eu sou essa pessoa. Pode ir lá bater um papo, pode me mandar um direct, pode me seguir. E para quem gostaria de me consumir também em outros espaços, gostaria de relembrar que eu sou co-host lá no Tamborcast, ao lado do meu chefe Lucas. Te amo, amigo. Tudo para a minha carreira. Essa semana vai sair um episódio solo meu, é um monólogo, eu falando sobre a nova série da Netflix, Sweet Toast. Inclusive, eu falei sobre Jornada do Herói usando essa série da Netflix. Então, fiquem de olho. Nós somos Tambor Filmes em todas as redes sociais, então é só você procurar a gente, seguir a gente, consumir. A gente está lá no TikTok, inclusive, eu e o Lucas, a gente está tentando aprender a fazer dancinhas, a gente promete que vai vir aí. E eu faço parte da equipe do Maratona de Sofá, então é só pesquisar a gente também nas redes sociais com o Maratona de Sofá. E agora a gente também tem um segmento que é o Vale do Maratona de Sofá, então você que é gay, você que é hétero, também venha. Mas gays, venham com a gente, vamos. Born This Way, and Rain On Me. Adoro todas as músicas que possíveis para cantar da Ariana Grande e da Lady Gaga nesses momentos. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez. Se quiser nos ouvir, né, assim, um ambiente descontraído, porém um ambiente sério. São podcasts que a gente milita, a gente discute, a gente reflete, a gente dá risada, e mais essa mistura da minha grande personalidade colorida, como vocês podem perceber. Então, me sigam, me escutem. Eu juro que eu sou legal, eu sou bem mais legal do que eu tô aqui hoje. Eu juro que eu sou legal Você em todo. foi muito legal. Ah, você gostou? Que bom. Gostei.
vocês gostaram de mim. Tá vendo a impostora? Ai, eu juro que eu sou brasileira. Gente, tá em Me todos os sigam, lugares, né? interajam. E tem pessoas incríveis também fazendo parte desse universo aí de podcast. Inclusive, lá no Tamborcast vai ter um spin-off onde a vertente é mais psicológica. A gente vai falar o Caldeirão Místico, só tem mulheres. Inclusive, Bels tá lá. Bels, te amo. Maravilhosa, Belos Barbosa. Quero você aqui. Venha, Belos, por favor. São mulheres que vão falar sobre narrativas que fizeram elas se despertarem para o seu feminino, para as suas questões. Então, ele é jornaleiro ainda já estava aí, só vocês não viram ainda. Em agosto vai ter. Então é isso. Nos escutem, né? Vocês estão fazendo semanalmente uma live sobre Loki também, que eu sei. Ah, é Eu verdade. sei de Inclusive, tudo. ela sabe de tudo. Inclusive, eu, Madison e Bells, lá no Maratona de Sofá, no perfil do Instagram, todo domingo às 8h30, a gente discute, né, a gente conversa teorias da conspiração, impressões, e eu, claramente, todo dia dizendo, adoro um Loki despirocado, porque esse é o meu espírito do Deus da Trapaça. Nós comentamos Loki, que inclusive está se encaminhando para o último episódio. Então, Já é quarta-feira que vem, a gente já está indo pro quarto, quinto, depois do pouquinho pro sexto Michuruca episódio. dessa semana? Sim, a gente tá indo depois que eles foram pra Hogwarts, exatamente. Isso, A gente vai ver qual exatamente. casa. Você acha que eles são o quê? Eu acho que verde tem que ser Eu sou Sonserina. Sonserina. Não, né? Eu também sou Óbvio. Sonserina, então eu acho que eles têm que. Então a gente vai. Esse domingo a gente vai comentar esse último episódio e a gente já tá se encaminhando. Mas fiquem de olho que vai ter a live da firma, onde todo mundo se junta, né? Os outros integrantes, a gente vai hostear e a gente vai discutir Loki. Então vão lá bater um papo com a gente sobre Loki. Vocês estão gostando, vocês não estão gostando? Loki está falando sobre o auto-amor ou não está falando sobre o auto-amor? Ou você tava falando sobre incesto? Eu achei. Então, né, meus amigos, aquilo ali eu também achei complexo. Não queria, não. Entendeu? Não queria, não. Mas a Disney toda vez tem que fazer uma Marvel, tem que fazer uma merda comigo. É né? que depois de Dark as pessoas estão mais tranquilas pra fazer essas coisas, né? Entendi. Achei que tinha sido depois de Game of Thrones que a coisa tinha ficado mais. É, pode ser também. Enfim, gente, é isso. Agora vocês podem seguir a nossa Sarcástica Heroína em todas as redes, o Maratona de Sofá, o Tamborcast. Vocês podem me seguir em todas as redes também. Inclusive, se vocês não estão seguindo aqui na Twitch, já segue na Twitch também. Essa live vai ficar salva lá no YouTube, então quem perdeu pode acompanhar lá pelo YouTube, assistir, dar um live, dar um amor, dizer que foi incrível. E é isso, gente. Até semana que vem. Aguardo vocês. Beijinhos. Eu adoro fazer um.